Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Recebemos hoje Robson, Gustavo e Takeshi, que vai falar conosco sobre desenvolvimento de games, o mundo criativo e algumas coisinhas mais. Tudo bem, turminha? Tudo certo, tudo certo. Tranquilo, tudo bom? Coisa boa. Pô, vamos começar aqui falando um pouquinho como vocês se conheceram, né? Como é que foi essa história? Robson, conta pra nós. Cara, a gente participou de uma reunião, né? Uma palestra, alguma coisa assim no Senac, aqui de Blumenau. A gente não se conhecia, nunca, acho que vocês dois já, né? Mas eu totalmente novo e, pô, a gente já começou a trocar ideias. Antes mesmo da palestra ali, né? Nos bastidores, a gente já começou a trocar, ver que tinha bastante coisa em comum, cara, e aí, pô, foi um sucesso a palestra. Pô, que legal. E pra vocês, como é que foi esse encontro? Pô, eu e o Gustavo, a gente é amigo de uma longa data, pode-se dizer, né, Gustavo? A gente fez faculdade juntos. Olha só, que legal. A gente fez lá em Floripa, o Gustavo e eu estávamos em outras terras, no caso, para mim, mais longe, mas aí a gente morava no mesmo condomínio, perto da faculdade. E aí ele ajudou a cuidar do meu gato quando eu viajei. Então a gente criou uma amizade ali. Mas aí depois deu pandemia, a gente acabou se desencontrando da faculdade, mas sim, reencontramos aqui em Blumenau. Que legal, cara. E aí teve o convite da Bluesoft, né, para essa palestra, pode falar o nome de empresa, lá no Senac, que é onde eu trabalho. E falei, Gustavo também desenvolve. Falaram, chama todo mundo que der aí, vamos bater um papo. E surgiu aí esse trio parada dura. Pô, que legal, cara. Pô, turma, vamos começar então com as perguntas aqui, né? Qual foi o primeiro jogo que marcou a vida de vocês e por quê? Vamos começar com o Gustavo. O Gustavo não falou ainda. Cara, eu acho que o primeiro jogo que me marcou foi o Minecraft, justamente, sei lá, foi um fenômeno cultural o Minecraft. Mas se for falar dos meus jogos e o que mais funcionou no meu trabalho, foi uma recomendação do Takeshi. Foi o 11 Hawa, que é um jogo também, uma visual novel de bartender no universo cyberpunk. Assim. É um jogo só de história, é um jogo só de texto, mas é uma história muito maneira. Assim. Tu lembra de que ano ele é? Cara, eu não sei, mas eu ainda tenho que confirmar essa informação. Mas na BCX me falaram que é um jogo venezuelano. Olha só, que legal. E o Takeshi? O meu já é um diferente. Resident Evil 3, Nemesis, original, sem ser o remake. Esse jogo me marcou muito. Meu tio, que era do Japão, tinha um PlayStation 1 do Japão. Joguei nele, depois joguei no computador, consegui uns CDs que meu pai conseguiu pra mim, joguei de novo. Cara, esse jogo pra mim foi um dos mais marcantes, assim, de olhar e falar, cara, o jogo quero fazer isso, cara, quero fazer, olha que legal que fizeram, eu quero estar desenvolvendo isso também. Então, foi o meu... Não foi o pontapé inicial na área dos jogos, porque eu já tinha jogado outros jogos antes, acho que um dos primeiros talvez seja o Age of Empires, que meu pai jogava, eu via ele jogar e ia junto, assim. Cara. Mas, assim, o 3 foi meio que me marcou. E, assim, na questão de trabalho, eu gosto muito de pensar em mecânicas diferentes. Apesar de que o último jogo que eu desenvolvi com a minha mulher, né? A gente tem a empresa, entre aspas, que é só nós dois fazendo o jogo. A gente fez um jogo de terror, influenciado com Resident Evil, mas aí mais pelo lado dela. Então, ela gosta muito de terror. Como é que é o nome? Maria, um beijo, Maria. E o Robson, como é que foi pra ti, Robson? Cara, pra mim até tava curioso, né? Que eu falei que a diferença de idade, né? Pra gente entender que patamar que a gente... Mas eu comecei no Atari, o meu primo tinha um Atari, mas o que eu lembro, assim, que mais me marcou mesmo, cara, meu tio, ele tinha comprado um 486, se eu não me engano, um PC antigão. Faz tempo. E aí, eu lembro até hoje os comandos para rodar o Doom no PC dele. Puta, cara. Nós rodávamos o Doom tudo via MS-DOS lá, tinha que dar os CDs e tal, escolher a pastinha e rodar o EXE. E, cara, esse jogo me marcou demais, assim. E aí, logo depois do Doom, esse mesmo meu tio ele comprou um Quake, que eu nunca me esqueço, veio numa caixona bonita, assim, com hoje em dia não vê mais isso nos jogos, né? O politicamente correto acabou aí com caixa, com manual, com tudo. Mas, cara, antigamente vinha no manual, vinha uma coisa bem legal, assim, e, eu lembro da sensação até hoje, assim, de ler, quando meu tio não deixava eu jogar, né, que ele tava jogando, eu sentava lá, pegava o manual, lia sobre os monstros e tal. Antigamente o tutorial era no papel, né? Era no papel, não tinha nada na tela de como jogar, tá lançado lá, se tu quiser ver, tu lê um documento que te mandaram junto e ter vontade, né? Se você queria jogar, você queria jogar. Aqui atrás. E eu lembro que lá ainda foi o meu primeiro trauma de infância, porque o meu tio mandou eu atirar num barrilzinho, eu atirei, morri, e aí passava o player, daí ele foi jogar. Fiquei bravo, cara. Pior que na minha casa, quando eu era pequeno, a gente tinha aqueles porta-CD, cheio de CD de tralha, assim, e tinha um CD do Doom no meio. Daí eu brincando lá, passava
putz, o que é isso? Tem um cara armado, os demônios, fogo. O que é isso aqui? Posso jogar ele? Não, só quando tiver uns 12 anos. Pô, ele era bonzinho com 12, hein, cara? Porque ele comprou nos Estados Unidos, não, mano. O CD original assim. Que legal, cara, que legal. Um ponto, acho que é interessante comentar, que foi o primeiro contato também que eu e acho que a Maria teve com o inglês, com outra língua. Que a maioria dos jogos, igual meu tio trouxe do Japão, mas ele tava em inglês. Não tinha essa, né, tradução. Não, cara, e eu acho que tem muito jogo que a gente jogou sem saber a história. O Resident Evil 3, a primeira vez que eu joguei lá, eu não sabia a história. Eu sabia que tinha os monstros e eu tinha que correr deles. Eu não podia enfrentar. Agora resolveu os puzzles, né? Não, aí dava pra tentar entender o que era. Mas era normalmente difícil, viu? Era aquele brute force, que agora a gente chama, né? Vai tentando até dar. Eu não sei o que tem que fazer, mas tem um ícone ali, um negócio ali, se eu coloco Vai ali... ficando. Aquela técnica, não sei se é uma técnica de verdade, mas eu ficava andando, apertando o botão de interagir para todos os cantos que dava na sala, todas as salas da mansão, dos Resident Evil, de todo lugar, para ver o que dava para interagir. Até achar, mas se você for ver, tá lá num documento, sei lá, dizendo, vai na terceira porta à esquerda de tal lugar. Só que a gente não sabia nem, era criança, não era nem pra estar jogando esses tipos de jogos. Eu só ia falar, vamos descobrir junto. Aí meu irmão jogava comigo também, normalmente ele pegava o controle mais velho, então eu ficava com as sobras dos controles às vezes. Mas a gente ia se ajudando a entender o jogo. Pô, vamos falar um pouquinho sobre estilo agora? Robson, vou perguntar para vocês aqui. Se você tivesse que descrever, né, o teu estilo de desenvolvimento, como que você descreveria? Tu diz estilo de jogo mesmo? Estilo de jogo, estilo de desenvolvimento, que tipo de linguagem que você acha bacana usar? Como é que funciona isso pra ti? Na verdade, sim, né? Estilo de linguagem, eu gosto de programar, sabe? Eu comecei com COBOL, então, de novo, entregando a idade, mas eu comecei programando COBOL, migrava um sistema de Delphi, né? Ele estava saindo de COBOL, indo para Delphi. Então, eu sempre gostei muito de programação, assim. Aí, na área de jogos, eu comecei no Game Maker, que era uma ferramenta ótima para 2D, e aí acabei migrando agora, recentemente, para Unity, então tive essa jornada, né? Mas o meu estilo de jogo, aí falando um pouquinho de jogo predileto, sem dúvida, RPG. Top. É o jogo que eu sou apaixonado, cara. Quando saiu agora, recentemente, Elden Ring, né? Que é um jogo mais novo, cara, minha cabeça explodiu, assim, sabe? Tipo, eu falava, cara, que mundo bonito, que mapa grande. Ficava horas e horas andando lá. Né? Pô, cara... E até a gente tava falando um pouquinho de jogo aqui, mas o jogo, ele me aproximou muito da música. Então, eu gosto muito de música, muito por conta do jogo, assim. E o Elden Ring, ele tem uma das trilhas, assim, cara, que, sabe, tipo... Então, pô, pra mim é verdadeiramente uma obra de arte. Eu gosto muito, cara. E como é que isso, pro Takeshi, como é que funciona? Então, eu, na minha jornada aí, sempre usei mais a Unity, que é o que tá usando, mas eu botei meu pé na Unreal, na Construct, na Godot, já como eu leciono, né, fico sempre de olho nas linguagens e nas engines também, porque, assim, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa diferente, mas no pé da programação eu iniciei com Java, e aí eu fiz um curso técnico integrado no ensino médio de informática, e lá a gente fazia programa em Java, aí do Java eu descobri a Unity, basicamente, ali vendo onde dá para fazer jogo, e aí da Unity eu continuei nela, e dando esses pezinhos em outras engines. Mas a Unity até o momento é a principal, apesar de que o jogo que eu fiz com a patrona é na Unreal. Ô, Takeshi, uma pergunta que eu tenho, assim, que é uma curiosidade minha, né? Tu que leciona bastante ali com os alunos e tal, tá bem envolvido. Eles têm uma linguagem predileta, assim? Tem uma coisa que tu, tipo, observa que, tipo, a maioria se dá melhor com a Unity ou Godot, ou são muito experimental, ou vão em todas? Então, eu peguei eles já com o pé na Unity, já o terceiro ano, que já tinha aula de Game Engine, já estava usando a Unity, então eu segui nela, principalmente por ela ser mais comum no mercado, tá? Mas tem alguns alunos que aí se interessam um pouco mais e vão mais para Godot. Mas não sai muito disso, tá? Dos meus alunos que eu tenho lá na turma agora. Alguns, como eu lembro, um ou dois, assim, eles já usaram a Godot, experimentaram, mas normalmente eu sempre mantenho na Unity porque é a principal do mercado, tá? Mas a linguagem padrão até o momento é o Unity com C#. Aí. E continuando aqui no processo criativo e linguagens e tudo mais, né? Como é que é pro Gustavo? Cara, pior que eu jogo jogos muito diferentes dos que eu faço, assim. Claro que eu jogo jogos que nem o que eu faço, que nem o Val 11 Halak, que inspirou bastante no Unforgettable. Só que os jogos que eu mais passo tempo jogando são jogos multiplayer, assim. Então, bastante tipo jogo social, tipo Company, o Rap, lançou agora, o Peak, são tipo jogos só pra tu curtir com os amigos, assim, né? Não tem muita história, não tem desafio e tudo mais, só que é mais uma
um clima engraçado ou um clima emocionante com os amigos, assim. Só que os jogos que influenciaram meu trabalho, assim, foram jogos mais do itch.io, assim. Foram jogos mais de plataformas pequenas, feitos por equipes pequenas, assim. São, tipo, muitas propostas curtas, mas, tipo, propostas pequenas, limitadas, mas que oferecem algum diferencial e, ao mesmo tempo, se propõe a ser um projeto pequeno o suficiente para uma equipe pequena fazer com qualidade, assim, sabe? Bacana. Então, o Unforgettable foi muito disso. Eu entrei no universo do Wine, que é outro jogo que me inspirou, e fiquei, cara, eu consigo fazer uma ideia minha aqui que eu acho que vai ficar legal. Daí eu não sabia se ia se dar certo ou não, joguei no Kickstarter e o pessoal falou, pô, é legal, né? Financiou meu projeto e tá postado, né? Pô, que top, cara. Muito bacana. Mudando agora um pouquinho aqui, já que a gente já tá se conhecendo um pouquinho melhor, né? Já conseguimos pegar aqui um estilo de cada um. Como é que é para você esse negócio de nascer a ideia? É um eureka? É um processo estruturado? Vamos começar com o Gustavo falando um pouquinho sobre isso, tá? Cara, é um processo bem demorado e orgânico, assim, para minhas ideias. Porque é muito... Na época da faculdade, eu tive uma ideia e daí eu pensei... Não, muita ideia ruim, né? Também. Hoje não. Daí passava um tempo, daqui a pouco lançou um jogo assim, putz, eu tive essa ideia, eu não fiz ela, mas alguém fez e tá dando certo, aparentemente, né? E daí também tem outras ideias que, sei lá, eu fiz, às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto, deixo por aí, daqui a pouco o tempo passa, eu penso nela de novo, alguma coisa muda, sei lá o que, e eu faço, pô, agora eu boto mais fé nessa ideia, né? Mas ela tem de tempo, sabe? Uhum. Então pra mim é muito essa coisa de eu tive uma ideia, eu deixei ela na cabeça, deixar ela anotada em algum lugar, alguma coisa e... Vai maturando, e daí fica no background e daqui a pouco, pá, agora faz sentido fazer essa ideia. O Jackpot Dungeon, que é o que eu tô fazendo agora, o jogo, eu comecei a fazer ele e eu pensava, cara, dá pra fazer um jogo legal, mas tá faltando alguma coisa, Daí eu já tava fazendo. Eu pensei, não, tá legal. E depois eu faço o que falta, sabe? Tipo, alguma coisa faltava se encaixar, assim. E enquanto eu fazia, eu tive a ideia da mecânica de tu equipar os tokens da máquina, assim. É um jogo de caça-níquel. É um RPG de caça-níquel. Tigrinho. Não é um cassino. Tenho muito problema com isso. O YouTube não deixa fazer propaganda do jogo. Boa. Mas não é um cassino, é um jogo por diversão. Não tem dinheiro de verdade envolvido. E daí, na hora, eu pensei assim, putz, faz todo sentido nesse jogo, cara, equipar os tokens que aparecem na máquina. Então, tu gira a máquina, aparece os símbolos, eu faço o jogador que ele equipe essas coisas, defina, e daí tem efeitos diferentes. Na hora que eu tive essa ideia, eu fiquei, putz, agora vai. Agora essa ideia vai. Encaixou. Faltava essa peça na ideia, sabe? Que legal, cara. Mas só apareceu assim a ideia, sabe? Esse é o Eureka, né? O famoso, né? Boa. E contigo, Robson? Cara, então, comigo também é um processo, só que eu sou um pouco diferente, assim, eu gosto de, famoso doido, né? Eu gosto de ideias grandes, né? Eu gosto de jogos grandes. Então, eu vou construindo na minha cabeça as ideias. Eu trabalhei muito tempo com produto, né? Eu fui analista até de produto e desenvolvi muito produto, então eu sempre tenho essa ideia de produto mesmo, assim, como que eu faço o jogo e penso, cara, isso aqui pode virar um quadrinho, isso aqui pode virar uma série, isso aqui pode, entendeu? Então eu vou meio que construindo na minha cabeça, assim. Então, por exemplo, o Thunderman está sendo feito, mas eu já tenho o próximo jogo da Xperia todo desenhado na minha cabeça, assim. Por quê? Porque eu já tô, cara, eu acho que desde, sei lá, uns 6 meses eu já tô pensando nisso, assim. E rola pesquisa antes de colocar o projeto em prática? Rola pesquisa. Claro que vai muito cru a ideia. Então eu tenho o João, que é o cara que faz as magias. Ele pega o que tá aqui dentro e transforma em desenho, transforma em história. Né? Então sai muito cru da minha cabeça, mas muitas vezes eu falo para ele... vou dar um exemplo agora, né? Saiu o trailer do Thunderman 3D e a narração saiu meio que com uma narração meio Senhor dos Anéis, com a voz de Galadriel. E, cara, eu escutei 29 áudios de dubladores para escolher essa menina. Caraca. Então, assim, a voz estava na minha cabeça, só que eu não achava essa voz, sabe? E aí eu fui ouvindo áudio, e aí eu achei uma comunidade de dubladores, os caras me ajudaram, e aí no fim eu ouvi aquela voz e disse, cara, é isso, sabe? E aí, legal. Pô, ficou legal. Então esse é o meu processo, assim. Não é tão simples, né? E o Takeshi? Bom, eu tenho uma mistura dos dois, talvez, ali, um pouco mais de processo, um pouco eureka também, meio maluquice, porque o jogo meu e da minha mulher, né, da Might, fez a demo, a gente não fez um jogo inteiro, a ideia ia fazer um jogo enorme inteiro, então é muita coisa, a gente não tem tanta
aporte pra isso, porque a gente quer fazer um Resident Evil multiplayer. Tá aí o Resident Evil na minha cabeça. Assim. Então a gente vê muito desse jogo de terror com engraçado, né? Dá um susto, os amigos começam a dar risada. A gente queria manter o jogo de terror. Então manter, você tá com você e seu amigo, mas ainda tem que ter medo, né? Então a gente quer seguir nesse caminho. Só que para isso a gente precisa de modelo 3D, nossa, nessa ideia, né? Que é muito diferente de um zumbi, mas lembra zumbi. Tem muitas coisas ainda a serem feitas, precisamos dos artistas 3D. Mas essa ideia toda surgiu do meu primeiro projeto na Unreal. No caso que ela não gostava muito da Unity. Agora ela tá trabalhando com a Unity, ela ainda não gosta muito, mas ela falou, vamos fazer um projeto em Unreal e você. Porra, vamos, né? A gente é casados, namorados, namorildos. Vambora, vamos fazer. Aí começou, né? Em vez de começar um negócio simples, um negócio básico, a gente falou, vamos fazer um multiplayer. Não, mas é a primeira vez que vamos fazer multiplayer. Caraca. Falei, vamos tentar então. Daí a gente pesquisamos. Bora. Rolou uma pesquisa, rolou uma técnica de o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Criamos todo o projeto como se a gente fosse uma empresa grande, vamos dizer assim. Pensamos na ideia, temos aqui, vamos começar a prototipar a mecânica. Então, até que a demo que saiu que a gente fez foi só de mecânica, então não tem nada de arte nosso, é tudo asset comprado, asset terceiro. Mas a ideia, assim, a mecânica que a gente queria, a gente conseguiu colocar. E aí a gente falou, bom, conseguimos isso. Vamos seguir nesse caminho agora para tentar arranjar aporte para partir para colocar os nossos personagens, os nossos inimigos, nossas coisas e tal. Então a gente tá nesse processo ainda de um hiato aí, tá? Então veio de uma loucura, de uma eureka, de pô, vamos fazer a primeira vez, vamos. E aí a deadline, né, que é um negócio importante, foi um evento que a gente queria colocar o jogo. Aí a gente falou, mano, vamos fazer isso até tal tempo. Então o primeiro projeto na Game, é a primeira vez que eu tava mexendo nela, primeira vez que fazendo um jogo multiplayer, não tinha feito ainda, e 3D também, não tinha muito a familiaridade com 3D, e foi feito em 5 meses, se eu não tô enganado. Assim, 4 a 5 meses. Foi assim, né? Por época a gente tava. É rápido. A gente tava assim, eu estava com tempo. Eu já tinha terminado a faculdade, estava só na mordomia. Falei, vamos fazer. Então era acordar, trabalhar, comer, voltar a trabalhar, comer tudo. Então era assim. Foi esses 5 meses focados 100%. A gente conseguiu fazer a demo, conseguiu tirar um pouco da ideia do papel, mas ainda tá nesse processo. Então teve um pouquinho de cada coisa. E um outro jogo que eu estou fazendo, e aí mais recente agora, ele surgiu de uma ideia de mecânica especificadamente, que eu teve lá atrás, assim, realmente igual do estilo do Gustavo, assim, há muito tempo atrás, e deixei anotado, eu tenho um caderno de ideias, eu tenho anotado, bloco de notas no celular de ideias. Olha aí. Tem um monte lá largado. Então, se um dia eu precisar, dá pra vasculhar lá e tem ideia pra dar e vender. E aí eu falei, pô, quero pensar num jogo que essa mecânica encaixa. Eu comecei, ainda tô começando, fazendo esses estudos de onde que encaixa, estamos fazendo uma coisinha ali, outra coisinha ali. Mas em breve teremos novidade. Boa. Espero. Vamos falar agora de detalhes. Eu queria saber de vocês se existe alguma mecânica no jogo, nos jogos que vocês estão fazendo, né? Que os jogadores, assim, talvez na sua grande maioria não percebam, mas, assim, vocês têm orgulho de que aquele elemento está lá. Vamos começar com o Gustavo. Cara, o Unforgettable, que o jogo tá pronto já, né? Ele é um jogo de conversação. Então, tipo assim, tu vai com uma fala, a personagem faz uma pose, né? E aparece o texto, tipo, ela faz uma expressão, uma coisa coerente com o que ela tá falando. E o primeiro protótipo que eu tinha feito do jogo, eu achava o jogo muito parado visualmente. Então, tipo, ela falava alguma coisa, a boca mexia, saía o barulho da voz e aparecia o texto embaixo. Só que se o cara não desse play a uma coisa, a tela ficava parada, né? Era isso, até o cara continuar o diálogo. E isso é normal, assim, no gênero de visual novel. Só que eu não gostava disso, sabe? Eu queria, faltava algo. Alguma coisa tem que estar ali pra deixar o negócio um pouco mais vivo, mas também não pode distrair o cara porque também não é o foco do jogo. Né? E daí, inclusive, tem os 2 trailers no meu canal do YouTube, o do protótipo que eu fiz pra chamar investidor. E depois o jogo final, né? E tu consegue ver a diferença. O protótipo é uma tela, o frame do jogo tá ali, com o barzinho, o personagem. E no jogo final, eu dei meio que um zoom out. O jogo meio que tá fora de frame, tem tipo umas bordas, tipo uma moldura na tela. E eu botei, tipo, uma moldura animada, assim, que é meio que um negócio abstrato que combina com o jogo. Então, uma moldura animada. E, ao mesmo tempo, tem, tipo, partículas de poeira que vem do chão e partículas de poeira da luz, assim. Tipo, muito pouco a gente vai perceber isso, mas fica ali um movimento. E vai fazer toda a diferença, né? Hoje. E o Takeshi, como é que é? Eu tenho um ponto bem legal. Outsiders, que é o projeto maior, né? A gente fez uma mecânica... Fez não, né? Mas a ideia do jogo é muito pensada no trabalho em equipe. Então é um jogo multiplayer de 2 jogadores e ambos têm que usar a cabeça e ambos têm que se ajudar para conseguir sair desse lugar que eles estão e descobrir os mistérios. Estamos no processo ainda. Então, tudo que a gente colocou nesse jogo, a gente queria falar,
tem que mostrar que o especial tem que estar em 2 jogadores, porque senão vai falar por que não tem só um jogador. E isso aí, muitos estudos de jogos de terror, a gente sabe que quando a gente tá sozinho tem muito mais medo que quando a gente tá com outra pessoa. Então a gente perde muito do fator terror nisso. Mas a gente fala, vamos focar no puzzle agora, porque o terror a gente vai tentar arranjar em outras partes. Então puzzle é algo muito importante nos jogos survival horror. E aí tem um puzzle em específico que é o último da demo, que era um cemitério e tem um inimigo, que é um inimigo estátua, aí, muito comum nos jogos de terror. Então ele é um inimigo que quando você olha pra ele para, e quando você para de olhar pra ele, ele se mexe. E cada um desses jogadores, um dos jogadores tem um desses estátuas que ele tem que ficar olhando. Então, um desses inimigos fica em você e outro no seu amigo tá jogando. Então, cada um deles tem que... Daí dá pra fazer assim, só que né, tem muita gente que não faz. Dá pra você usar... Você vai comunicando... E foi pensado assim. Você vai comunicando pro seu amigo o quanto que ele tem que ficar olhando, distanciando, até ele chegar num lugar que ele tem que... Uma placa de pressão que ele tem que fazer pra abrir a porta que vocês têm que passar. E aí você vai falando, o seu tá chegando perto, vira, aí você vira. Então tem toda uma game que a gente pensou pra fazer esse puzzle, assim, que dá pra resolver do jeito mais, assim, sem gastar nenhuma bala. É só usando os inimigos contra o cenário. Boa. Só que aí, quando a gente testou, ninguém fez isso. Todo mundo tentou matar um bicho. A gente teve que fazer todo um sistema desse bicho, dropar um item pra você colocar no lugar onde ele tinha que pisar, porque o pessoal matava esse bicho. Caraca. E eu falei, não vou deixar o inimigo mortal, senão vai ficar... O cara vai falar, não dá pra matar esse bicho, não é? Passa. Então, se eles... E era muito mais difícil fazer desse jeito, porque aí ele só toma dano quando o cara não tá olhando. Então você tem que fazer toda uma como é que é? Um escalonamento de um tá aqui, outro tá aqui, os outros jogadores estão de um lado, outro do outro, e aí um tem que ir falando, vou virar, você vai, desce a bala nele, aí vira e tá. Muito mais complexo do que do jeito que eu pensei, mas assim, é um jeito. Isso é uma... O usuário surpreende. Então eu pensei, dá pra resolver sem dar uma bala, mas aí a maioria das pessoas não faz. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, quando você vai desenvolver um jogo, ele tá na cabeça de quem tá desenvolvendo, né? Sim. Então, vou dar um exemplo, o Thunderman 2D, né, que foi o primeiro jogo que a gente lançou, ele foi feito pensando em speedrun. Então, ele foi desenhado para as pessoas saírem na loucuragem, correndo e atirando, e sabe? E, cara, e todo o cenário ele foi montado assim. E aí, a primeira pessoa que foi jogar, ela ficava indo, voltando, matando os bichos, e eu ficava, isso aqui tá muito chato. Sabe? Tipo, o cenário... Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, que a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento do jogo. A ideia realmente está na nossa cabeça. Para a gente transmitir para os nossos jogadores é complicado, né? Porque a gente passa, o Robson já está quanto tempo já? Uns anos fazendo? Vai para 1 ano e meio agora. Então, a gente está 1 ano e meio, né? O Robson vendo o mesmo jogo, vai dando evolução, mas assim... vejo muito isso quando a gente tá fazendo alguma mecânica, alguma coisa nova, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar com isso. A gente já sabe exatamente o que tem, a sequência de teclas que tem que fazer para chegar até o ponto que a gente quer testar alguma coisa, porque a gente já passou 300 vezes só num dia, naquele mesmo cenário, dando play para ver, arrumar bug, muda variável, muda alguma coisa, então a gente já sabe fazer tudo aquilo. E quando você vai testar, cara, você vê a diferença, o pessoal vai tão... Primeiro baby steps, assim, né? Olhando aquele mundo, você fala, é verdade, o jogo não era pra ser tão frenético quanto na minha cabeça quando eu tenho que testar. Então, nossa... Aprende muito com o usuário. Nossa, muito. Por isso que playtest é muito importante. Também dá uma animada às vezes, né? Às vezes tu tá muito sozinho, muito cansado do teu próprio jogo, aí tu mostra pra alguém e o cara fala, maneiro esse jogo. Aí tu dá um gás, né? Pra isso, pra nós, foi fundamental, assim. A BCX foi a primeira vez que a gente mostrou o Thunderman, assim, que outra pessoa nos seus desenvolvedores jogaram. E, cara, eu vi crianças jogando, teve um lá que ficou com a mãe, compra, e ele, filho, mas não tem ainda. Cara, isso, sabe, deu aquela polgada de novo, revigorada, saí, falei, putz, que legal, cara, é isso, sabe? Isso é muito importante, esse contato, e realmente, a gente acaba, às vezes, até cansando, né? Tem que fazer várias. Eles até mexem o bonequinho do lugar lá para já sair. Para chegar no lugar certo. Vamos ver um mapa diferente aqui, pelo amor de Deus. E para ti, Robson, tem algum detalhezinho escondido aí dos teus jogos que tu tem orgulho de dizer que... Cara, eu sou mais level design hoje em dia, né? Então, uma coisa que eu orgulhei que eu fiz, e foi pro trailer, a gente fez pro trailer e eu acabei deixando, foi a jogada de câmera. Então, quando ele vai começando assim, ele vai passando pelo cenário lentamente e tal, vai mostrando os detalhes. Óbvio, né? Daí eu peguei as partes com mais me orgulho do mapa. E, pô, isso ali eu achei muito legal, assim, é uma coisa, pra mim, bem boba, bem rapidinho, mas a gente acabou deixando porque eu falei, pô, isso aqui tá muito maneiro, cara, essa entradinha, sabe? Tem o toque pessoal ali. Tem o toque pessoal. Eu acho que nos jogos antigos tinha isso, né? Quando antes de iniciar um mapa, eu lembro do Crash na minha cabeça, mas acho que vários outros jogos tinham isso de
entrou numa área nova, ele mostra os detalhes, onde tem alguma coisinha, um negocinho legal, aí depois volta pra você voltar a jogar. Então era um vislumbre do que você ia encontrar naquele mundo. E isso é legal pra caramba e se perdeu pelo menos nos jogos de hoje em dia. Eu não percebo muito essa introdução ao lugar que você tá entrando, né? Então, esse joguinho de câmera de mostrar o lugar que você tá. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa bastante. O Thunderman, ele é um jogo pensado em desacelerar. Então, a trilha sonora dele é mais calma, os mapas são mapas com uma vegetação, um negócio assim, e essa jogada de câmera, ela ajuda um pouco nisso, assim, sabe? A pessoa... Porque a vibe do jogo é justamente isso. Até é uma aposta, a gente não sabe, né? Porque hoje em dia é dopamina, sai clicando, matando, voando, né? Tanto que os jogos que quanto mais coisa voa na tela, mais sucesso faz. Mas é uma coisa que a gente pensou, assim, que a gente quer mesmo, sabe? Não à toa, né? Agora falando um pouquinho aqui já do lado empresário, né? Vamos dizer. Eu vi bastante vídeo sobre isso e desenhos antigos estão voltando muito, né? À moda, por causa que eram desenhos desacelerados, com mensagem e tudo mais. Então, a gente aposta que no futuro isso vai ser um estilo que vai dar certo, né? Então, tentando pensar um pouco uns passos à frente aí. Tem que ser, né? Para se destacar, né? Eu acho que isso é importante no mercado. Verdade, com certeza. Vou passar agora para algumas perguntas pessoais aqui. Para o Takeshi, né? Como é que o seu trabalho como professor influencia a forma como você desenvolve e vê o mercado de games? Cara, como eu desenvolvo, eu acho que, em geral, por estar em contato com alunos, eu vejo muitas visões diferentes de um mesmo problema, de um mesmo tópico, de um mesmo conceito, sabe? Então, um monte de gente pensando e aprendendo, e aí, né, também comentam comigo alguns pontos, então, tanto de uma matéria específica, tanto de um conhecimento específico, e eles me trazem coisas novas, assim, então é sempre realmente aquela frase de professor que sempre é aprendiz, cara, é real, cara. Eu aprendo, todo dia que eu vou lá dar aula, eu aprendo, eu recebo uma aula também, e aí, principalmente da parte de IA, tem uns alunos lá que são os especialistas da IA, e sempre fala, sabia que tem uma IA agora que faz café pra você? Eu falo, caraca, não sabia, olha aqui, aí eu falo, caraca, que isso? E aí a gente fica naquela loucura, e daí vamos voltar a um conhecimento mais básico. Mas essa várias visões sempre gostei de entender visões dos outros sobre um tópico, né? Um ponto que a gente acaba agregando ao nosso próprio, perdão. Português correto. Programação de jogos. Linguagem de programação, não linguagens no geral. Mas, né, aí eu sinto que essa visão de várias visões diferentes abrange a gente conseguir pensar no desenvolver, né? Como o jogador vai ver, e não só o nosso jogador que a gente pensa. Porque quando a gente desenvolve um jogo, normalmente a gente pensa um público-alvo, né? Uma pessoa, uma persona. Para quem estou desenvolvendo esse jogo X? Para Carlinhos, que tem 10 anos e joga no celular. Não, estou pensando nesse jogo para Takeshi, 25 anos, que joga no computador. Então é um outro jogo e muda muitas coisas. Então o fato de eu pensar agora, eu estou desenvolvendo esse jogo para tal pessoa. Mas como será que o Zezinho de 12 anos ia ver esse jogo? Nossa, ele ia gostar, porque tem tal coisa e tal. Talvez eu possa mudar um ponto e tentar ligar essas duas gerações, porque agora, sabe, tem um ponto A e um ponto B e surge o C. Então acho que esse contato com esses alunos, principalmente por uma geração mais nova, não que eu seja tão velho, mas né, são mais novos que eu e eu me sinto velho perto deles. É uma aprendizagem constante. Então, acho que isso influencia muito na visão até de vida, assim, na visão de vida de mundo. Então, são conhecimentos e coisas assim que você fica, cara, o pessoal de agora, igual eu comentei com você, Lucas, a gente estava comentando, o pessoal não pesquisa no Google, o ChatGPT é o Google deles agora, e aí, como a gente falava, nossos pais falava que o Google era a enciclopédia deles na época, e aí vai indo pra trás, que antigamente tinha que falar com os senhores, né, os anciões da tribo. Na minha época... Sempre teve alguém, meu bisavô falava com o ancião da tribo, e agora a gente pergunta pro ChatGPT. Então a gente... Nossa, isso é uma quebra de... O ancião moderno. O ancião moderno. Só a gente tá passando por tudo, né? A gente começou lá no CDzinho da Barça, e hoje estamos no ChatGPT. Eu peguei do Google pra frente. Não mexi na enciclopédia. Vou perguntar agora pro Gustavo, né? Como é que tá sendo transformar o Unforgettable de um conceito para um projeto real, né? E administrar também a emoção de colocar ele no Kickstarter, né? Então, como é que tá isso aí na tua cabeça? Cara, o Unforgettable foi muito despretensioso, assim, porque eu tava trabalhando na época, o Unforgettable foi um negócio muito, tipo... Quem vê o jogo vê que o jogo é todo vermelho, né? Se dá uma olhada, o jogo é todo vermelho. E não era a ideia ser vermelho, ele acabou sendo vermelho, assim. Não era uma ideia a personagem daquele jeito, a personagem acabou sendo daquele jeito, sabe? E foi muito orgânico, daí eu tinha um negocinho pra apresentar, eu falei, cara, não sei se eu vou tocar isso. Eu vou
botar no Kickstarter. Já aproveito e vou ver como é que é botar uma coisa no Kickstarter. Botei e deu certo. Assim, deu certo, então vou continuar. E foi muito, tipo, o valor que eu arrecadei era mais um valor simbólico, assim. Eu tava trabalhando, então o Unforgettable não era minha ocupação principal, né? E desde o começo eu sentia que o Unforgettable era uma coisa muito minha e de quem apoiou o projeto, né? Não era um jogo, assim, é uma visual novel, né? Não é um jogo que, tipo, um projeto de produto que vai vender pra caramba, assim. É um negócio meio... E um negócio que eu sempre queria, assim, é que, por exemplo, eu tinha uma tia que queria dar o dinheiro no mas eu não quero, né? Porque eu não quero que o meu projeto seja financiado por gentileza, assim. Eu quero que o meu projeto seja financiado porque o pessoal acha legal, porque o pessoal acha que vai dar certo e tudo mais. Legal. Quando eu botei na Steam foi a mesma coisa, assim. Tem um amigo meu que reclamou que eu não avisei que botou na Steam. Falei, cara, é que eu quero ver quanto que vai vender e eu não quero que tu atrapalhe meus dados. Eu não quero saber quantos amigos meus compraram, eu quero saber quanta gente comprou que não precisou ser meu amigo pra comprar. Todos os amigos que não é gente, hein? E você é amigo do Gustavo. Inspira, meus amigos podem comprar, tenha vontade. Comprem 2 cópias. Os do Gustavo também. Mas o... Sacanagem. Mas o Unforgettable mostrou, tipo, algumas coisas. Por exemplo, eu falo com meu irmão, ele programa no Roblox, né? Também faz joguinho no Roblox lá, e eu falo pra ele assim, que ele tá fazendo o jogo dele, daqui a pouco ele tá quebrando a cabeça num probleminha pequeno, eu falo assim, cara, um jogo bom, ele não tem que ser bonito, e ele não tem que ser otimizado, mas ele tem que ser entregue, né? Você às vezes tá quebrando a cabeça num detalhezinho assim que, cara, beleza, vamos fazer um jogo legal, vamos fazer um jogo otimizado, vamos fazer um jogo otimizado, legal. Vamos fazer um jogo com código organizado, vamos fazer um código maneiro. Vamos fazer um jogo bonito, mas a gente tem que fazer um jogo, né? Porque senão o gás acaba e o projeto para e, no fim... Feito melhor que perfeito. O Unforgettable me ensinou muito isso. E o Unforgettable me ensinou também a importância de ter marketing. O projeto na Steam, ele vendeu até mais do que eu esperava, só que ele ainda, né, vendeu pouco. Eu sinto que ele é um jogo nichado, assim, não é um jogo para um público muito grande. Só que tem jogos parecidos, com escopos parecidos, e venderam muito mais. Então, agora o Unforgettable tá lá, eu tô tocando outros projetos. Tô pensando em trazer ele pro espanhol, porque eu fiz um contato com uma galera que se disponibilizou para traduzir quase de graça, porque gostaram do jogo. Isso é legal da comunidade, né? Sim. E o que eu quero, assim, para os meus projetos da comunidade, o que eu quero nos projetos é eu botar um negócio que ele cria vida depois, sabe? Tipo, no fim eu não posso nem mais falar que o jogo é meu. É um jogo, assim, que criou uma comunidade, nossa, que cresceu além de mim. Não foi lá. Muito bom. Foi pro Robson agora. Robson, como é que foi esse negócio? Fundar uma empresa e colocar um jogo para rodar. Cara, é um desafio, né? A Xperia, desde o início, ela foi um sonho, né? Um sonho meu, meio sozinho. Então, teve muito planejamento, teve muitas noites sem dormir, muitas incertezas, né? A gente sempre fica com o pé atrás, porque, querendo ou não, eu tenho uma vida, tenho uma família, tenho casa, tenho dívidas. E, cara, se tirar dinheiro seu, né? De onde está rendendo... Investir num sonho, ele é muito difícil, mas eu posso dizer que uma das coisas que mais me dá alegria nessa jornada, até vou usar o Gustavo e o Takeshi aqui de exemplo, são as pessoas assim, sabe? Nessa jornada, a gente tem encontrado pessoas bem talentosas. Eu recebi de uma menina, a Bia, que trabalha lá com a gente. Ela começou com a gente como praticamente uma estagiária, porque ela nunca tinha trabalhado, e hoje ela é uma das principais modeladoras 3D. Ela faz toda a parte de... Dá um orgulho, né? Tudo, sim. E ela me mandou um dia um texto, cara, que, assim, ó, eu me emocionei, sabe? Dela falando, porra, se eu tava desistindo, tava na porta de desistir, e aí pensei, vi o teu anúnciozinho lá, pensei, cara, vou mandar para ele. Ela me mandou o portfólio dela, não encaixava com o que eu queria, então não fechamos com ela para essa vaga, mas eu falei, eu tenho coisas menores aqui, né? Preciso fazer algumas caixinhas, preciso fazer algumas comidas aqui para o personagem comer, enfim, preciso fazer coisas menores. Tu topa? Ela, topo. Cara, ela já tá com nós lá, já vai fazer quase 1 ano, sabe? Que legal. Que legal. Ajudando a gente. Então, assim, isso me dá muito orgulho como empreendedor, né? Eu até vou deixar aqui um corte, né? Dizer para as pessoas de Blumenau, cara, comecem a olhar para Blumenau, porque o cenário de jogo aqui está crescendo, as pessoas não estão investindo, vão se arrepender depois, podem me escutar, vão se arrepender depois, porque assim, tem muita gente talentosa, muita gente boa aqui. Cara, eu acho que isso que para mim é o que no final do dia vale a pena, sabe? Claro, né? O jogo
eu brinco, né? Trabalhar com jogo não é um trabalho, né? Porque a gente tá se divertindo ali o tempo todo, é legal pra caramba. Tem que saber olhar para esse lado também. Você tem que, sabe? Então é muito gostoso fazer o jogo em si, é muito legal. Ver as pessoas jogando na BCX, cara, me deu me deu vontade de sair correndo pelaquela BCX berrando. Pô, que massa, assim. Cada vez que eu vi uma criança jogando, eu sou pai, né? Então, vi uma criança jogando, via, sabe, os pais ali de boa, deixando jogar. Então, isso pra mim, cara, já fez tudo valer a pena, assim. Então, eu diria que no final do dia é isso, sabe? É o que eu mais gosto de empreender. Muito bom. Vamos falar de perrengue técnico? Eu quero saber de vocês agora essa questão aí. Pode ser um perrengue inesperado, um perrengue engraçado. Takeshi. Sempre espero perrengues, então. Nenhum deles é inesperado. Mas, como era a primeira vez aí, falando do Outsiders, primeira vez usando a Unreal, teve muitos bugs de animação, porque tem um sistema deles lá, uma parte mais técnica, não vou entrar muito em conceitos, mas eles têm uns manequins padrão e as animações normalmente são feitas nesse manequim padrão e aí você só muda o modelo, então ele mantém a mesma animação, mas sai umas anomalias meio... Até pra usar no jogo de terror, assim, mas às vezes não encaixa muito, mas assim, umas... O que você tá fazendo ali, né? É porque normalmente mexe um pouco o osso, tem uma coisa de diversão também, tem muito pontinho, assim, que acaba transformando um boneco que era pra estar normal num bicho tudo meio estranho, meio carancudo, mas não é um carancudo legal, então não dá pra botar no jogo, sabe? É um carancudo que você via que você falava, isso é um bug, o cara deixou um bug andante por aí. Então, eu acho que não tem nada pra mostrar, mas tem uma imagens na minha cabeça de várias animações, e a gente comprou as animações, falou, comprei a animação e tá desse jeito estranho, aí até entender que tinha que fazer uma tradução da Unreal 4 para Unreal 5, porque a gente tava usando a 5, esse modelo era da 4, a gente não viu isso antes, compramos um negócio, vamos ter que fazer, dá certo. Já pagamos. Vamos pedir desculpa, devolve o dinheiro, né? O cara já gastou. Já. Um favorzinho, né? né? Não vi isso. Aí a gente teve que fazer, deu certo, então tem como fazer essa transmutação da Unreal 4 para 5, mas quando saíam as coisas. Aquele, como eu disse, né? Não é aquele terror legal, é um terror que você... Pô, o cara tá zoando aqui. Esse bicho todo errado aqui. E contigo, Robson? Cara, eu acho que pra mim é bem voltada a animação também. A gente usa uma parte de animação procedural, que é uma animação que ela é programada, e a primeira vez que o cara me mostrou, o bonequinho, como se o nosso boneco ele já é meio baixo, assim, né? E aí as pernas dele ficaram dobradinhas, assim, ele ficou pertinho do chão e ele ficava andando, tipo, meio, sabe? Agachadinho. O cara me mostrando, pô, olha que legal, não sei o quê, que maneiro isso aqui. Tá, ele vai ficar de pé, ele vai subir, ele vai... Cara, mas era um dia até de madrugada, assim, eu lembro que a gente deu muita risada disso e foi bem legal, assim, essas animações. Dá pra se divertir com os erros. Cara. E outra coisa que pra mim, assim, que eu lembro bem, e aí eu vi o circo pegar fogo, é o famoso Git, né? Quando o pessoal vai comitar, quando você trabalha com muita gente, assim, cara, sempre que o pessoal vai comitar é uma aventura, sabe? É um evento, né? É um evento. Meu Deus, cara, a gente quebrava a versão, aí no outro dia tinha apresentação, aí a versão não funcionava, daí, meu Deus, pra descobrir quem quebrou a versão, cara, era um caos. Então isso foi uns perrengues legais. Hoje, claro, a gente dá bastante risada, né? Mas na hora é uma correria. E o Gustavo? Cara, no Unforgettable não teve nada, mas os meus projetos menores... Assim, não tem muita... Desculpa ser burro. Eu não erro. Não teve nenhum problema engraçado. Eu acho que no 3D tem muito mais potencial de sair uns bem engraçados do que no 3D. Mas eu, uma época, tava fazendo um jogo de luta e eu tinha que fazer single player, a princípio. E o protótipo, pelo menos, né? Eu tinha que fazer IA que lutava contra tu. Tipo, então tinha um Mortal Kombatzinho assim. Nunca tinha feito nada parecido assim. Nossa, vou ter que programar, né? Tomada de decisão ali. Então, fiz uma parada bizarra que dava Stack Overflow, assim. Stack Overflow é um negócio que eu fiz, apareceu bastante no meu histórico de bugs. Mas aí no fim, eu até postei no meu Instagram, né? Porque eu achei muito engraçado, assim, fiquei orgulhoso no tempo. E os bugs engraçados, que são menos bugs engraçados. São mais raros, né, cara? Porque o cara, ele só dava chute, assim, e quando ele pulava, ele ia pra estratosfera, assim. Eu acho que tu mandou no WhatsApp, deu o Rafa e tu, a gente... Ele tinha muito medo. Ele tinha medo. Cara, ele pega o programinha assim, tipo, cara, se tu tá longe, chega perto. Se tu tá perto, dá porrada. Se tu leva muita porrada de volta, se afasta, né? Então tinha várias coisas, várias, tipo, percentagens, assim, tomada de decisão ali. Ele tinha muito medo, ele dava só chute, e se eu chegava muito perto, ele pulava. Assim, vai embora. O cara não manda. Muito bom.
Programar IA é um desafio também, né? Eu fiz uma outra IA que era tipo um jogo top-down shooter, assim, e acho que botei pro Takeshi, assim. Foi a parada mais impressionante que eu já vi, assim, pra mostrar pra alguém que não sabe nada de jogo, mostrar ela, tá tipo, nossa. Nunca vou mexer com o jogo, parece muito difícil, porque eu tô num negocinho, tipo, é um jogo de tiro, né? Aí se o cara faz um inimigo que vai andar na tua direção, não faz sentido, ele tá com uma arma, né? Ele não precisa chegar perto. Então eu pensava, tipo, o que ele vai fazer quando ele estiver perto o suficiente pra atirar? O que ele vai fazer? Um cálculo, tipo, ele vai andar pros lados, vai, tipo, circular, assim. Mas se ele se esbarrar numa parede, vai dizer, e se ele tiver outro inimigo no caminho? Ele vai, ele tinha todo um cálculo de porcentagem pra onde ele vê, assim. E eu fiz tudo isso com Gizmo, assim, tipo, todas as linhas do pensamento do personagem, assim, né? Então, tinha um jogo e eu ativava o Gizmo e ele mostrava todas as linhas, tipo, não posso ir pra cá porque tem uma parede, eu posso ir pra cá porque ali, que legal. Ficava um negócio abstrato, lindo, assim. As linhas... Eu mostrei isso, era um prédio de faculdade. Ele ficou, no máximo, há muito tempo. Eu perdi esse código todo, cara. Agora tá todo mundo querendo jogar agora. Eu acho que eu só tenho um videozinho. Eu acho que tu tem porque tu mandou pra mim, eu acho. Eu não lembro agora. Tu mandou, mas acho que eu tenho. Vai aparecer, se você mandar, vai aparecer. Vamos botar imagens aí. Eu tenho Claro. Só para pegar esse ponto da IA aí, a gente está desenvolvendo um jogo de carro para celular também, que ele é low poly, né? E a ideia é que ele seja meio que um driver com Need for Speed, assim. Então a gente vai poder andar pelo mapa, ele tem umas mecânicas de perseguição, e ele tá parado por causa da IA da polícia, cara. A gente não conseguiu ainda fazer a IA da polícia funcionar bem, assim, tá um caos aquilo, cara. O carro parece uma árvore de Natal, assim, cheio de sensor, parece as luzes da Rivage aqui, quem é mais antigo, cheio de sensor e coisa, e aí ele bate e ele fica dando resinha assim, cara, e tenta achar, é um caos aquele código. Tem 2 pontos aqui, né, cara? A IA, vamos continuar com a IA, mas depois eu volto pra parte do Git, que esse Git tem história. Não nos primórdios do Outsiders, mas assim, no começo a gente queria fazer uma IA de inimigo, né? A gente começou a fazer e fizemos, ela existe, mas ela foi pensada aí, né? Na época existia o tal do chat, mas eu não quis usar, eu era negacionista. Não, chat é PT. Aí eu vi um vídeo todo de IA pra single player. Dá pra funcionar isso aí, pô. É aquele negócio, fiz funcionar, negócio legal, ele tem desvio de coisas e sistema de... um atacar, outro atacar depois, né? Tem um sistema de token de ataque, mas eu não lembro se eu deixei mantido isso, porque começou a dar muito problema, porque era uma single player e um jogo multiplayer. E o que acontecia? Se você desse um tiro, ela virava, você é o inimigo dela agora, se você dava dano nela. Não importava o que o outro jogador fazia, ela tinha ranço de você. Então a gente ia testar, um dava um tiro e saía correndo, e aí ia atrás, assim, você lá, tipo, tentando bater nela. Sai, né? Ela pegava, primeiro que me bateu, Aí falou, não, isso vai quebrar o jogo, porque dá pra um ficar batendo todos os inimigos correndo e o outro ficar... Imagina. Porque, né, vai quebrar todo o jogo. Falei, não, então vamos pensar em outro sistema, vou ter que fazer um sistema. Aí eu comecei a fazer um sistema e eu criei um sistema onde agora ela muda. Só que ela mudava sem um tempo de mudar. Então, se você atirava, ela, tô bravo com você. Eu tô atirando, não, tô bravo com você. Não, tô bravo com você. Não. Então você conseguia bugar ela de outro jeito, que era deixando ela toda hora querendo bater nos dois ao mesmo tempo e não batia ninguém. Daí eu tive que, vamos pensar um pouquinho. E se ela só mudar depois de um tempo? Aí eu coloquei lá. Então, ela tem um tempo que ela fica brava com você. Se outra pessoa bater e ela já não tá mais tão brava com você, aí ela vai pra outra pessoa. Mas enquanto tiver aí tem todos esses prazos. Tipo aí, quão bravo você tá com esse cara? Você pensa bem. E eu não sei se tu implementou por som, mas som também, né? É uma dificuldade de captação. Cara, meu, cara, na Wii é um pouco mais tranquilo, mas ela tem um sistema de ouvir, é uma área, né? E aí onde dava um tiro, ele usava um ponto de atenção. Aí ela, tô com atenção ali, vou até lá. Aí quando chegava lá e via o jogador, aí sim ela ia pra cima. E se você tacasse ela, desce dano nela, ela ia direto. Então mesmo que ela não tinha acesso a você, ela ficava, daí um dos bugs ficava parada, tentando passar por uma janela, assim, olhando pra você, estática. Dá medo? Dá um pouco de medo, E teve um ponto também das animações, muito espaço. Mas que foi que a gente queria fazer um sistema de desmembramento, a gente fez, e aí dá pra arrancar a perna do zumbi, do bicho, né? E aí arranca a perna fora, e na época a gente falou, não tem que fazer um sistema aí pra ele ter uma animação dele deitado e tal, conseguimos, só que a gente não tinha pegado uma de ataque dele deitado, então quando ele ataca, ele levantava, atacava, esse foi um bug de animação interessante também, ele tá indo todo manquinho, aí ele chega, opa, voltei, aí a gente teve que pegar uma animação dele atacando deitado, tudo certo no final. Coisa boa, cara. E sobre o Git, cara, e aí eu já tinha feito muitas coisas
E eu falei, bom, vou usar o MetaHuman, que é um negócio da Unreal, e deixa uns bonecos realistas, bem legal, é bem maneiro o MetaHuman pra jogo 3D, pra jogo no geral, MetaHuman. E pra animação também, acho que eles dá pra usar. E aí, falei, vou implementei e acabou o projeto da Unreal. Eu já tinha feito um monte de mecânica, sistema multiplayer, só faltava botar, daí tava na parte de implementação de modelo, então eu fiz tinha feito as mecânicas, Não de pode FPS. Pode usar, mas no meu projeto quebrou o projeto da Unreal, que não dava pra rodar mais o jogo, não dava pra fazer build, tudo dava um erro específico. Cara, eu fui atrás de milhares de soluções, eu estava chorando depressão, porque eu falei, perdi todo o projeto. Imagina, né, cara? Perdi todo o projeto, já tinha dado o Git, porque, né, quando dá bug, a gente fica muitas horas num negócio, falei, não, vou salvar isso no Git, vou resolver outro dia. Já tinha salvado no Git, tinha perdido o Git. Na verdade, não tinha salvado, lembrei agora, eu consegui recuperar porque eu tinha feito um Git muito antigo, não tinha, algumas mecânicas eu já tinha feito, mas, né, como a gente não... Era meu e da minha mulher no mesmo computador, né, tipo, um do lado do outro, mas a gente se mantinha atualizado no Git, mas... Aí eu falei, porra, vou ver qual que foi o último... Vou nem falar de tempo, né? De 3 mecânicas atrás. Então, tipo, pô, o FPS tava todo bugado, tiro, o FPS tá não sei o quê. Aí o Git me salvou, porque senão eu ia perder todo o projeto. Mas assim, se eu tivesse mantido atualizado bonitinho, talvez ia ser menos pior. Mas deu pra recuperar o projeto alguns passos atrás. Tive que refazer algumas coisas. Por conta, assim, botei um plugin do MetaHuman, coloquei um personagem, e aí parecia... O erro era porque era muito pesado o personagem para aquele escopo do meu computador. Não sei qual que era o BO. Ele dava algum erro dava falha lá, é por causa, não sei porquê, mas é aí que tá. Mesmo eu tirando os MetaHuman, tirando o plugin, vou agora, não tem nada disso pra dar problema. Vou rodar. Não deu mais. Depois que eu tinha botado, não tinha dado. Caraca. Eu não sei o que ele conflitou ali na minha máquina, não aguentou, falou, não, isso aqui não vou rodar mais não. E então, não tinha uma versão anterior. Não, tinha uma versão anterior, mas muito anterior, né? Então a gente perdeu algumas mecânicas. A importância, né? É a importância de atualizar o Git. Eu acho que esse é o lado ruim de trabalhar sozinho, né? Porque tu acaba pegando confiança, vai trabalhando, e aí quando dá um erro que, tipo assim, cara, não tem como voltar esse erro. Pô, tu já tá muito lá atrás. Você cria o Git, quando você fala, vou começar o Git aqui, vou botar no jogo aqui, criando o Git do projeto, aí você manda, aí o próximo Git vai ser, deu problema e tô tentando resolver. Eu trabalho sozinho, às vezes só bato no teclado, esse é o título. Mas eu tava falando, eu lembrei, o Unforgettable teve um bug legal. Na demo, cara, eu queria testar o jogo com alguém, daí eu mandei pra amigo meu, e amigo meu também estudou game design, né? E não é legal testar falando que é um teste, porque a pessoa age diferente. A primeira coisa que ele fez foi abrir o jogo, pegar o menu principal do jogo e falar: vou ver os teus telas de configuração. Não precisa, mas eu quero, antes de continuar, eu quero ver tudo aqui. Já que é pra testar, né? Daí eu só queria que desse uma ideia, desse uma vibe do jogo, assim, eu achei legal. Não. Deixa eu ver a tela de configuração. Ele abriu a tela de configuração e falou, pô, maneiro. E daí ele clicou em aplicar e vazou. Quando ele clicou em aplicar, ele falou que o jogo bugou todo, né? Crash. Daí eu não tava acompanhando. Daí eu falei, tá, o que aconteceu? Ficou vermelho. Tá, me mostra. Daí ele me mostrou. E realmente, ele tava jogando o jogo, ele ficava em aplicar e o jogo ficava só uma tela vermelha, assim. Uma tela vermelha? Não te contei essa história? Não. Daí eu fiquei, tá, o que aconteceu? Daí daqui a pouco a gente tava olhando, ele tá com a de tela, daqui a pouco o vermelho mudou de cor, assim. Por quê? É uma animação rodando? Tá, daí eu entendi. A tela de configuração tinha como configurar a resolução. Daí tava, sei lá, 1920x1080, daí o cara mudou e salva, tudo bem. Só que no caso dele, ele entrou na tela de configuração e clicou em aplicar sem mudar nada. E como estava programado, ele falava, tipo, o cara não mudou a configuração, então eu vou botar a configuração padrão, 0. E daí o jogo ficava... um ponto na tela. Um ponto. O jogo ficava 1 por 1. O jogo virava 1 pixel. Caramba. E pior, tipo assim, essas configurações podem ser salvas num arquivo, pode ser salvas em qualquer lugar, por isso lembrar quando o jogador puxar, né? Só que eu usei as preferências da Unity. E o Player Prefs salva num lugar muito obscuro. Bizarro. Então, eu jamais poderia liberar aquela demo pra alguém, porque uma pessoa normal não saberia... Onde apagar, né? Tipo... Tem como voltar, né? Não tem como voltar. Tipo não assim, aperte no configurações. Se alguém fosse ver os arquivos, desse uma investigada, a pessoa provavelmente não ia conseguir também. Ele salvou no Regedit? Não lembro também. Cara, eu confesso que eu não manjo muito, mas era um negócio do Windows bem obscuro. Assim. E tu levou um tempo pra descobrir? Não, eu sabia que era Player Prefs, daí eu consegui pesquisar certinho, mas eu nunca iria adivinhar. É bem... Eu não vou saber dizer agora, porque é um negócio que eu realmente não uso. É uma configuração da aplicação do Windows que eu não uso, assim. Mas aí é uma coisa pra deixar... Se me usar Player Prefs, sabe que vai ser salvo em um lugar bizarro. Hoje tu já usa arquivo também?
Não, mas eu tomo cuidado Agora, não salvar, tá? E daí agora também tem aquela opção, tipo, tu mudou a resolução, aí tem aquela contagem, tipo, tá ok? Tá ok, tá Se legal. tu não falar que tá ok, eu vou Ele voltar volta. como tava antes em 10 segundos. Ah, entendi. É bem importante. Perguntar se o jogador realmente quer fazer. Você apertou nesse botão, você tem certeza que você apertou nesse botão ou não? Aí tem só um não, né? Pô, turma, vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário indie no Brasil. Queria um pouquinho da opinião de vocês. Como vocês enxergam. Vamos começar com o Takeshi. Pô, no cenário indie, no Brasil especificadamente, cara, tá crescendo bastante. Eu vejo que tem muitos projetos grandes aí. A gente comentou no Senac, né, o do Andrezitos, que é o Nine Kings. É um projeto que tem um público que acho que é majoritariamente chinês que ele conseguiu, mas assim, é ele que desenvolveu no Brasil, então é brasileiro. Boa. Que conseguiu um público muito grande. Tem vários projetos aí, além do Herói, do Cellbit, que é o Paranormal, o subtítulo, mas ele tem um jogo dessa série. É a mesma empresa, né, do Motiva, que já é mais ou menos indie, não sei se ela já passou um passo a mais pro indie. Mas se a gente for comentar aqui o agente, né, poucos Eu acho poucas que pode pessoas... indie ainda, né, pelo valor. se a gente for comparar com os gigantes da indústria, aí é indie. Mas, indie. assim, no Brasil tá crescendo bastante, como a tecnologia vai evoluindo, como a gente comentou das inteligências artificiais, ela tá ajudando a desenvolvedores solos, como eu não, mas né, não solo, mas o Gustavo, todo mundo aqui a conseguir fazer muito mais fácil, muito mais prático, né? A gente não tem mais toda uma... Pô, se a gente fosse pensar antes desse chat GPT, pra gente aprender tinha que aprender a programar, tinha que aprender toda uma linguagem, toda uma ferramenta, e agora assim, você não precisa. É muito bom você saber, mas não precisa. Então isso acho que abre portas para muita gente nova começar, então, surgir ideias novas, e para as pessoas que já estão na área conseguir fazer projetos mais rapidamente, mais fácil, porque o mais dificultoso, assim, dificultoso existe essa palavra? O mais difícil para os desenvolvedores... Quem estiver ouvindo, procura. Comente aí. Comente. Eu acho que a gente conseguir coisas para fazer o jogo. Então, no meu caso, né, eu não sou um excelente artista, eu sou um programador. Então, eu consigo fazer, tem vários projetos que são blocos quadrados fazendo o que eu queria que eles fizessem. Mas na hora de colocar arte, eu ia tentar desenhar, eu ia tentar fazer uma pixel art, e é fácil. Não dava, não conseguia. Eu ficava, sei lá, um dia inteiro para fazer um personagem, um frame do personagem ainda estava estranho. Então, assim, não é minha... Claro que se eu treinar, se eu ficar fazendo toda uma prática para ser um bom desenhista, eu sei que eu consigo chegar num nível básico, num nível que dá para ir. Mas, assim, posso pedir para um chat GPT da vida fazer. Não concordo com imagem de IA para jogo assim, né? Porque acaba perdendo espaço pros artistas. Agora os artistas. Parabéns para vocês. Mas, o Gustavo é um excelente artista. Então, assim, eu conseguiria talvez botar esse projeto um pouco mais para frente com uma arte IA, porque eu consegui... Porque o que acaba, né? Perdendo a vontade de fazer. Acaba a energia. Você fala, pô, agora os meus quadrados não preciso fazer arte. Pô, eu faço 5 horas, eu faço um frame feio. Essa é a realidade. Meu frame era feio. Então, pô, não vou conseguir botar isso, sabe? Então, vamos pra próxima, né? Então, às vezes eu ia pra chegar até nesse ponto, assim, eu falava, mano, agora eu vou conseguir, vou desenhar, vou pegar, e ficava uma semana tentando fazer e não dava certa arte. Talvez se eu tivesse, né, na época, algumas ferramentas para me auxiliar, eu conseguia fazer uma imagem mais ou menos, conseguia colocar ela, ficava mais legal, eu chegava pro Gustavo, falava, Gustavo, precisa de um negócio mais ou menos assim, né, um artista, e daí falava, bom, vamos fazer então, vamos partir disso, e aí a gente conseguia um negócio mais evoluir mais, mas normalmente realmente eu só abandonava a ideia, eu nem ia atrás do Gustavo para falar, olha esses cubos fazendo tal coisa, quer fazer uma arte disso ou não? Ele ia falar, pô, não sei, né? Então eu acho que acaba alavancando mais, mas é mais fácil pra gente conseguir trazer nossas ideias à vida, né? Então eu acho que essa pelo menos na minha visão, trazer esses mundos que tem na nossa cabeça para a realidade, para as outras pessoas experienciar. Então ajuda bastante, e acho que a gente está num caminho de... falando especialmente da indústria, né? Acabei devagando um pouco, mas a gente está num caminho de evolução, e aí a parte indie está com mais facilidade, né? Então temos muitas mãos na roda, e aí vem outro ponto que são os assets, igual eu falei que eu usei no pessoal, igual o Gustavo e afins, artistas fazem e deixam lá, a gente consegue usar para nossos projetos. Então a gente paga um pouquinho para eles, e eles ajudam a gente com as artes. Que legal. Acho que esse é um bom ponto. Robson, como é que tu enxerga o cenário? Na minha visão, assim, o cenário do indie, que nem eu falei antes ali, né, brincando, mas falando verdade, tá crescendo bastante, tá? Não à toa, grandes do mercado aí estão olhando para o Brasil, estão investindo em estúdios brasileiros. Eu acho que ainda, e essa é uma opinião minha, então não me matem, mas eu acho que existe uma desorganização ainda nesse movimento.
Eu sempre brinco que é igual o rock nos anos 80, né? Todo mundo fazendo a música aqui, batendo ali e tal, e daqui a pouco grandes bandas surgindo. Então, eu acho que do mercado existe uma desorganização no sentido de muitos projetos bons, mas não estão conectados. Então, que nem ele falou, tem uma ideia de mecânica boa, mas não faz a arte. E aí, de repente, uma pessoa poderia chegar, cara, eu sou artista, vamos se juntar e vamos fazer um jogo aqui top, entende? Então, nesse sentido, assim, às vezes o artista não é um bom desenvolvedor, né? O Gustavo, ele é aquele cara que eu falo que toca gaita, bate pandeiro e toca violão tudo junto, faz muito bem isso. Então é um caso à parte, mas no geral da indústria é isso. Assim, né? É o cara que não tem bugs, né? É um cara que não tem bugs para contar. Então eu acho que tem muita gente começando a olhar pro mercado de jogos, né? Eu estava, por exemplo, agora falando com uma empresa ali, pouco antes de vir aqui para gravar, que dá curso, então que se interessa em fazer parcerias. Alguns capitais, a própria Lei Rouanet agora abriu para jogos também. Então, assim, existe todo um movimento que me leva a crer que a indústria nos próximos anos vai deslanchar, assim, né? Claro que é uma indústria dura, é uma indústria difícil, assim, porque existe muita coisa boa saindo também, né? A competição é grande. A competição é grande, porque você não tem tanta barreira de entrada. Hoje, a barreira de entrada, se eu pudesse descrever, assim, existe níveis de indies, né? Existe o indie ali bem simplesinho, que é o que o Gustavo falou ali, que vai procurar no itch.io, né, de vez em quando. São os indies bem baixo orçamento. Agora já começou a aparecer os médios e já estamos saindo para os grandes, assim, tem muito investimento. Já está falando de jogo aí que está recebendo na casa, sei lá, 400, 500 mil reais de investimento. E aí, né, quanto maior a barreira, maior você se destaca, né? Por quê? Porque você cria marketing, você cria tráfego pago, enfim, você coloca artistas de bom calibre ali, gente da indústria, pessoas que desenvolvem música para cinema, por exemplo, fazer sua trilha sonora. Então, tudo isso vai dando uma diferenciada. Né, Então, assim, eu vejo com bons olhos, assim, o mercado do brasileiro. Eu acho que nos próximos anos, cara, tem uma tendência muito forte a deslanchar. Muito bom. E o Gustavo? Cara, acho que falaram bastante já, tem, tipo, muito... Tá aparecendo muito indie agora no Brasil, o Nine Kings agora vai despontar pra caramba, a Set Socket, que é a publisher, né, que é um dos caras do time do Nine Kings, tá prendendo muita atenção, assim, eu mandei primeiro pra esse dia. Aí, e tipo assim, do Brasil, eu não sei falar muito, porque o Brasil, assim, a gente só fica sabendo do jogo quando ele lança, né? Essa é uma coisa sobre indie, né? Eles geralmente é ou um negócio novo, ou um negócio que vai ter um produto, talvez dois, daqui a um bom tempo, né? Não tem muito storytelling aí. Tu não fica sabendo, tipo, pô, tem um estúdio legal fazendo esse jogo. Não, tu fica sabendo, pô, saiu um jogo desse estúdio depois que já lançou. Mas uma coisa que eu vejo é que o indie, no geral, tá ganhando muito espaço no mundo, assim, tipo, começou uma conversa muito grande sobre isso quando lançou o Power World. Sei lá, faz uns dois anos. O Power World, ele é uma cópia de Pokémon, assim, só que é uma cópia de Pokémon pirateada. Só que, tipo assim, é um negócio de, tem um cara que captura monstros e é isso aí, né? Uma equipe pequena e que comprou todos os assets, fez um Frankenstein e foi um dos jogos mais jogados da Steam, assim. Ficou bom. Ficou muito bom, assim. Daí todo mundo começou a falar, pô, se os caras, assim, com um orçamento de $3 mil fazem um negócio muito melhor que a Nintendo faz com o Pokémon. Boa. Começou a ficar feio, assim. Aí também teve Battle Beat. Teve Battle Beat, que é tipo um Battlefield low poly, só que era de graça. Não, era de graça, acho. Mas ele rodava qualquer PC, assim. Era tipo. Era um Battlefield que rodava no teu PC. Assim. Eu lembro do Gaulei jogando esse jogo até, né? Com grandes streamers e tal. Eu lembro que ele lançou em junho e tinha chat de voz, daí tu entrava nos servidores brasileiros, o pessoal tava tocando festa junina no microfone e tava todo mundo dançando, assim. Brasileiro é diferenciado, né, cara? Brasil vem com força. E agora, por exemplo, um estúdio que eu presto muita atenção, não é brasileiro, mas ele mostra esse potencial que tem agora, é o Landfall e o AgroCrab. São dois estúdios que eles fazem jogos muito pequenos em pouco tempo, assim. Então agora o mais recente deles são dois estúdios, mas eles se juntaram para fazer um recentemente que foi o Peak. É um jogo, assim... Acho que eles demoraram pra falar pra mim 4 meses. Eu não chuto mais de 6 meses pra fazer o jogo. Caraca. Ele tá, tipo, 10 mais jogadas assistindo agora. Quem tá assistindo tá jogando.
Caramba. Tá vendo jogando pique. E tipo, ele foi feito num... É o de escalar, É o de né? escalar. Eu Cara, joguei, muito quero maneiro jogar esse de novo, jogo. que atualizou hoje. Muito maneiro esse Que o jogo. cara tá dentro de um, Cara, ele é bem de um assim... caldeirão com uma... Não, esse aí é o não. Getting Over. Nossa, Também esse estourou e também é indie. Também E é, realmente né? essa mistura é porque você vê que é um monte de coisa Cara, empilhada. o pique é dar uns coteirinhos, criança coteirinho assim, cabeçudinho, ficar de avião numa ilha e tu ter que escalar a montanha da... Cara, é muito legal. É legal. Muito legal. Ele é multiplayer, é chat de voz proximidade, tu caiu da montanha, o teu amigo vai te ouvir. Aí daqui a pouco tu não sabe mais teu amigo tá, daqui a pouco teu amigo morreu e aparece com um fantasminha pra te acompanhar. Cara. Então, esse tipo de jogo de experiência multiplayer, tipo, divertida, tá crescendo muito espaço, e é um gênero que nasceu no indie e parece que não vai sair do indie, assim. Eu acho que não. É porque isso depende muito, aí eu vou pontuar talvez sobre isso, que é algo legal. O indie faz esses jogos que não tem pé nem cabeça. Pô, vai subir uma montanha dos teus amigos ali. Pô, esse pique é muito bem feito, mas se você mandasse pra Sony falando, ó, tem uma ideia que vai ganhar milhões, aí só queria falar, não vai ganhar milhões. Uhum. Então, esses jogos são muito 880, eu acho, assim. Então, o Geek é um dos jogos que deu 80, que conseguiu muito bem, mas se a gente for analisar os outros jogos, que no mínimo que deve ter de escalar por aí, por que eles não foram, né? Então, eles fizeram muito bem feito isso. É um lado mais arriscado, talvez, e aí a grande indústria não vai tentar se arriscar. Se for ver, tem um exemplo aqui, tem o Resident Evil Resistance, que é o Dead by Daylight do Resident Evil. Eu só fui descobrir que esse jogo existia porque eu comprei o Resident Evil 3 e o 2 na promoção e esse vinha junto. Aí eu falei, vou jogar, pô. Agora Resident Evil não tinha ninguém jogando esse jogo. Aí você fala, por que Dead by Daylight tem e o jogo que é do Resident Evil não tem? É porque, então, falta algo. Né? Ou então é muito arriscado. Então as empresas grandes talvez viram, a gente tentou lançar o Dead by Daylight do Resident Evil e não deu certo. Por que a gente vai tentar lançar o pique do Resident Evil, lançar algum outro jogo que fez muito sucesso? Mano, não tem por que investir nesse dinheiro. E aí vai entrar uma crítica, talvez. A indústria é grande, eles estão fazendo remake de tudo. Tá dando dinheiro remake de tudo. Vamos continuar fazendo remake do remake do remake. Vai ter o remake do Resident Evil Remake 2. É porque eu acho que... tá dando dinheiro. Então o pessoal tem essa nostalgia, pega você e você fala, pô, quero jogar de novo. Então eu vou investir R$1 milhão pra mais num jogo que talvez dê certo, ou posso investir 1 milhão num jogo que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Pô, vamos na certeza. Para grandes empresas, essa é a resposta. Para as pequenas, se me falassem, me dessem as duas opções. Aí depende, né? É um jogo que você quer muito fazer, essa ideia é muito maluca, talvez dê certo. Ou é uma ideia meio mequetrefe, mas dá pra ficar... eu acho ia ficar na dúvida. Eu acho que também uma coisa que acontece muito na indústria, vamos dizer assim, você tem muitos acionistas para convencer, então você tem que uma cadeia ali que você tem que convencer que aquilo é bom. E outra, é muito mais fácil para eles também absorver algumas mecânicas, né? Então você vê, tipo, uma mecânica que funciona. A gente tá falando de jogo aqui que deu sucesso, né? Mas deu o quê? 400, 500, às vezes 800 mil dólares aqui, né? Pô, tu vai falar de um Battlefield e os caras colocam 600 mil pessoas numa fila, sabe? Para jogar um beta. Então, assim... São outros parâmetros. Outros parâmetros, sabe? Então, é muito mais fácil eles pegar, ver o que funcionou do mercado, que combina e adaptar para eles, sabe? Então, eu tenho essa teoria. E aí... entrando um pouquinho nisso que você falou ali de jogos que estão saindo, né, os remakes, eu acho que fica uma lacuna muito grande para uma empresa de desenvolvimento grande. Então, você vai pegar um GTA, tá? Quantos anos agora? 16? Uma coisa assim. Vai indo. Muitos anos ali. A gente vê jogo de 10 anos sendo desenvolvido. Sim. E aí fica realmente essa lacuna, sabe? E os players, cara, eles sentem falta. E aí acontece as pressões também, tipo, do lado da Sony, da Microsoft e a EA. Não vai lançar nada, a gente tem um contrato, a gente tem que... E aí acaba preenchendo com isso, com os remakes, né? Que é muito mais fácil, você já tem tudo. Claro. Você só precisa ir lá, melhorar os gravicos, né? Fazer a bruxaria lá e pronto. E mandar aí... pro ChatGPT. Exatamente. Bota ali, por favor, melhorar os gráficos, né? Porque assim, cara, é curioso isso, porque quando a gente fala de um jogo grande, a gente pensa só no desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, The Witcher está lançando uma engine nova, que é feita pro jogo, que trabalha, não sei a mágica que eles fazem naqueles triângulos deles lá, que, sabe, tipo, deixa bilhões, vai mostrar uma planta, tem bilhões de triângulo ali e não pesa nada. Então, assim, é muita coisa envolvida, né? É um projeto muito grande envolvido. Então, eu acho que pro indie, nesse sentido, é mais fácil arriscar. É mais fácil você entrar com tudo. E é aí que dá certo, né? Exato, acho que é aí que é o ponto legal do indie, que dá pra ser
ficar maluco aí, cara. Tem uma ideia de um jogo, um negócio XYZ, do É uma humano liberdade. fazendo, viaja, vai que dá certo, lança lá. Aí tem outro ponto que a gente pode falar, que é o marketing, que a gente já comentou, que é você se sobressair nessa indústria, nesse mundaréu de jogo que sai toda o hora. marketing é tudo, cara. Cara, como é que tu vai te mostrar pro seu público? Então, como é que você vai falar, tem esse jogo muito legal, muito maluco, é assim, assado, todo mundo que gostou, que jogou, gostou. É quem jogou, minha mãe e meu pai. Não, porque precisa de muita gente jogar. Vocês precisam mostrar pra todo mundo. E aí, acho que é uma frase de algum livro, que eu não lembro qual. E é a parte mais fácil de fazer um jogo é fazer o jogo. Porque a outra parte é vender o jogo. Exatamente. E essa é a parte mais difícil. Exatamente. Essa é a parte mais complicada. Como é que tu vai mostrar teu diferencial nesse mundo? Aí entra os ads, entra propaganda, entra boca a boca. E o que talvez faz o jogo sair muito da bolha, estourar, igual o Pique, é os streamers. São um ponto, acho que, muito crucial para um jogo normalmente dar certo, cara. Um jogo indie dar certo, eu acho que quase 90% das vezes algum streamer olhou, mostrou pro público, jogou, se divertiu. O pessoal olhou e falou, pô, quero fazer o que esse cara fez com os amigos dele comigo. Então, o jogo é legal, vou lá fazer. Então, acho que tem muita gente que consegue se identificar com aquele streamer fazendo alguma coisa, com aquele influenciador, vamos falar assim, né? Então, falar mais de streamer para jogos, eu acho. Pô, gostei desse jogo, vou jogar porque o fulaninho 1, 2, 3 jogou. Esse fulaninho 1, 2, 3 jogar, cara, faz o jogo ir lá pra frente. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, eu acho que é legal, dos streamers ali, né, em específico. A gente tá agora fazendo um trabalho para talvez no futuro virar publisher, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito muito forte para entender como é que a gente pode ajudar empresas menores a divulgar jogo com o nosso potencial, né, financeiro, enfim, nossa cadeia de contatos. E, cara, eu descobri uma coisa, que, tipo assim, os streamers, eles jogam, mas geralmente é por indicação. Sim. Sabe? E indicação custa. Então, você vem, que nem eu falo, você quer ser amigo do Neymar, você não chega no Neymar e fala, ei, Neymar. Não, você chega no brother do Neymar, entende? E a mesma coisa funciona assim. Não tô dizendo que todos são assim, né? Sim, obviamente, pega uma Lanzoca da vida que joga tudo, o cara abre a Steam, procura e joga. Então, vai ter, né? Mas a gente sabe que isso também rola muito no mercado. O próprio André Sá lançou um vídeo muito legal, que ele ensina isso. Ele fala, cara, a gente precisava que streamers chineses jogassem o nosso jogo. A gente teve que contratar uma empresa que tinha contato, que conhecia, que foi atrás. Então, o marketing, ele é 90% do jogo, eu diria assim. Só para a gente ter ideia de números, no nosso jogo, o Thunderman 2D, e acabou não indo tanto para frente, cara, em uma semana, 2, a gente conseguiu botar 1.000 e poucas pessoas jogando, só com marketing, sabe? Então, assim, é uma coisa que, cara, é muito forte, é muito poderoso, sabe? Só que, claro, custa muito. Mas é melhor ter do que não ter, né? Exatamente, então, é uma opção, coisa, né? que... É que, assim, quando você vai falar com um desenvolvedor, vamos supor, né? O cara tem lá R$1.000 de financeiro. Pô, R$1.000 ele vai fazer o jogo dele, ele olha lá, os assets que ele precisa custa 900. E aí? Pra coxinha. Compro o asset ou coloco um post, sabe, programado lá. Então, assim, é uma decisão difícil, né, que a pessoa tem que ter. Então, eu acho que isso é o que faz muito jogo hoje e muito jogo bom, às vezes, não ser reconhecido. Sim. Falando aí dos streamers e afins, mandei para muitos streamers jogar e eu sim entendo que todo o conceito deles é gerar entretenimento, então tem toda uma curadoria antes para ver que tipo de jogo eles vão jogar, quando vão jogar. Porque tem tal dia que encaixa mais um jogo, então não é qualquer coisa assim, né? Acho que tem alguns casos, acho que o Alan Zoc realmente é desse que ele só vai e joga assim e foi. Eu sei pra que eles também é um negócio. É um negócio, eles têm que estar entretendo a rapaziada, então... eles assim, faturam também, né? Precisam então, pagar as contas. Todo mundo tem que pagar as contas no final do dia. Então, eu sei que eu peguei um ponto relativamente ruim, no caso do Selbit, porque ele tava fazendo o jogo dele, eu mandei, na época que ele tava fazendo, ele tinha parado de fazer stream. Aí eu mandei lá no Discord dele, que ele tem uma aba de recomendação de jogo para ele jogar. Aí eu mandei, já tinha parado de fazer stream. Mas aí a gente... E aí mandou para outros também. Teve a Ponzuzu, que é uma streamer relativamente pequena, mas na minha visão era grande, 100 pessoas, que ela jogou o nosso jogo Outsiders em live. Eu falei, 100 pessoas, ela vai jogar, legal. 100 pessoas é muita gente. Então, 100 pessoas me seguindo na rua, eu tenho muito medo. Eu uso essa régua pra medir. Se tiver que nem o tua IA ali. Ela vai ficar só... Que perigo. Então, eu vi mandei essa experiência e realmente assim, a gente tem que criar conteúdo, a gente tem um jogo que talvez vai gerar conteúdo, então a gente faz esse casamento. E é muito bom esse casamento, né? Então, é um ponto assim que caso você esteja aí
assistindo e quer fazer um jogo, pense em talvez que pessoa jogaria esse jogo, né? Que streamer jogaria e já fica de olho pra você falar, poxa, fazer um jogo assim, uma coisa assada, assim, vai ser legal, que eles vão gostar quando eles jogarem, que aí chama atenção pra ele publicar não, mas né, mostrar seu jogo pra fanbase dele. Nessa parte de streamer, né? É streamer? Não, talvez eu faça vídeo no YouTube. Vamos ver. No Unforgettable, o que mais deu certo pra mim no marketing do Unforgettable foi eu mandar um superchat pro Gaules num jogo da Fúria. Tava tendo o jogo da Fúria, que é um time CS brasileiro, né? E tava, tipo, meu irmão assiste muito live de CS, meu irmão acompanha o campeonato e tudo mais, sabe quais são os top 10 times. E sabe a contratação nova da Fúria e tudo mais. Aí tava vendo daqui a pouco, acho que é a maior live do Gaules, assim, tipo, sei lá, uns 2 anos. Isso aí é barato, né? Aí eu paguei, tipo, sei lá, 20 pila, eu ia pagar 10, eu paguei 20, não, 20 pila. Não, assim, aí na época eu tinha acabado de perder o emprego, assim. Acabado de perder o emprego na Bena. História do vencedor. Daí eu fiquei, cara, vou mandar pra eles. Galera, perdi meu emprego, mas lancei meu jogo, tá aqui na Steam, aqui, ó, da wishlist aí, né? Cara, não dá pra saber quanta gente... Foi por causa disso, né? Mas... porque quando chega 99 likes no comentário, ele para de mostrar, ele só bota 99 mais. Só que pegou 99 muito rápido, um monte de gente começou a comentar um monte de coisa. E naquele dia pegou 200 wishlist no jogo na Steam. Foi delícia. Mas no mesmo dia, o município Blumenau fez a reportagem minha. A famosa. Aí eu não sei qual deu quanto, sabe? Boa. Só eu falei pro Gustavo, eu recebi 5 pessoas me mandaram a reportagem dele. É vocês. Eu falei, cara, eu não tenho entrevista com o município de Blumenau. Eu achei legal que o pessoal da Banner só falou, tipo, pô, cara, esse daqui agora o cara tá saindo do jornal. Deu a vida, pô, quem dera. E daí... Mas aí agora esses dias eu fui fazer do Jackpot Dungeons e me baniram do chat. Não rolou. Não gosto desse tipo de coisa, mas... Aceitou, se empolgou. Vamos fazer agora aqui uma rodada de perguntas individuais. Vou fazer uma pergunta diferente para cada um de vocês. Vou começar com o Gustavo. Gustavo, pra ti, qual é a importância das comunidades online e dos feedbacks dos jogadores para um sucesso de um jogo? Cara, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de praticar mais nas minhas ideias. Infelizmente e felizmente, assim, as minhas ideias, elas vêm mais de uma introspecção minha, assim, tipo, pô, esse é um jogo que eu jogaria, assim, jogo que eu boto fé, essa é uma ideia que eu invisto, e daí eu boto no Kickstarter, e meio que o Kickstarter é o meu teste. Mas o ideal, assim, no processo de design é tu ter uma ideia e tu começar a dar um passo e testar. Dar um passo e testar. Eu e o Takeshi na faculdade junto, a gente tinha muito disso lá na faculdade, de certas matérias de design. Tipo, tem um jogo que a gente fazia que era jogo de tabuleiro, assim. O cara faz teu jogo, faz tabuleiro, testa no papel, assim, se der. Bom, e daí, pô, deu bom, beleza, vamos vir de novo, vamos testar. E daí eu lembro que a gente tinha uma ideia de jogo que a gente... pô, faz isso aqui, sei lá o que, vai ter isso aqui, vai ser lá o que. A gente foi testando, daqui a pouco sobrou só o miolo do jogo, assim. O resto da ideia a gente falou, tipo, cara, não precisa, deixando muito complexo. Supra-sumo da coisa. Pô. Então, cara, testar é muito importante pra validar a tua ideia e pra tu saber o caminho antes de ir nele, né? Então... Eu até não lembro o resto da pergunta. A gente tava falando também dos feedbacks e da comunidade, né? Então, uma coisa que o Kickstarter me ajuda muito e que eu acho que é, tipo, quando tu vê de marketing, o pessoal sempre cita isso como importante, que é tu criar uma comunidade o mais cedo possível, né? Eu trabalhei por mais ou menos 1 ano e eu só fui botar na Steam no final, só fui publicar na Twitter no final e agora eu tô começando o Jackpot, eu tô ficando diferente. Eu tô no Kickstarter e tô na Steam já. Sabe? Procura aí. Cara, gostou do jogo? Isso aí, também. Se tu quer dar o projeto, dá. Mas se tu só gostou do jogo, mas tu não quer dar dinheiro, cara, tá na Steam, dá wishlist. E quando o jogo lançar, tu vai ser notificado e tudo mais, sabe? E daí o pessoal já dá feedback e tudo mais. Eu quero que as pessoas, principalmente quem ajuda no Kickstarter, façam um pouquinho parte do projeto. Legal. Né? O quanto que eu posso possibilitar que estranhos façam parte do projeto. Claro, às vezes as ideias são meio malucas. Você, Gustavo. Teve uma vez no Kickstarter e o cara chegou assim, cara, eu vou te dar $10 mil. O que eu ganho em troca? Eu falei... obrigado. Cara, primeiro que eu não posso falar, não posso levar a sério tipo de coisa, porque parece bastante golpista, né? Mas, tipo, cara, eu não sei se eu quero que o cara me doe $10 mil se ele vai chegar com esse papo. É o pack do pé. Foge completamente do conceito, né? Tipo assim, tem jogos que fazem, principalmente no Patreon, eu vejo isso. Quem contribui com o financiamento do projeto pode participar de uma votação do que a gente vai fazer em seguida no projeto, né? Geralmente é para jogos já lançados. Eu não sei se eu ia gostar disso, porque eu não sei se as pessoas joguem, que elas gostem. Muitas vezes apoiando o jogador não é exatamente o melhor para o jogo. Eu vejo isso muito quando tem a ver com dificuldade. Às vezes, tipo, sei lá, no pique o pessoal fala, cara, pô, por que
a movimentação do jogo é tão devagar, tão esquisita, sei lá o quê. Cara, porque esse jogo é um jogo de física. O personagem, ele é todo procedural, todo, né? É isso que gera muita interação no jogo, que se eu ouvisse o jogador, eu teria tirado. Isso que faz o jogo ser bom. Isso no feedback é muito importante, saber filtrar. Não é bem assim. Uma coisa brincando. Que, mas assim, individual, não posso comentar. Às vezes o jogador reclama de uma coisa, às vezes o cara acha alguma coisa forte, mas, sei lá, tu vai investigar um pouco e, na verdade, é só tu que não apresentou aquela coisa direito para ele, tipo, o cara que não entendeu a proposta, a importância daquilo. Jogadores e jogadores, né? Mas também tem que dar um passo para trás e falar, não, tu tá certo. Tem coisas boas. Sim. É o filtro, né? Tem que perguntar agora pro Robson aqui. Robson, sobre a questão dos eventos, lives, redes sociais, né? Tudo isso para divulgar o jogo, o projeto e tal. Como é que tu enxerga esse universo? Eu acho super importante. Toda forma de divulgar o jogo ela é super importante. A gente tem usado uma estratégia agora também de apoiar alguns streamers menores. Isso que o Takeshi falou das 100 pessoas é muito legal. Às vezes a gente tenta chegar num streamer lá que o cara tem 1.000, 2.000 pessoas online. E às vezes tu pode pegar, sei lá, 10 menores, fazer uma parceria e bater o mesmo número, sabe? Com um investimento muito menor, que é bom para ti, é bom pro streamer, é bom para todo mundo, sabe? Ganha. Ganha. Então, assim, a gente tem tentado aparecer o máximo que a gente conseguiu. Recentemente a gente teve na BCX aqui de Blumenau. A Ana, que é uma das pessoas que organiza, ela, nos possibilitou estar lá, ela montou um stand legal pra caramba. Foi um evento importantíssimo, não só pelos seguidores e pela exposição, a gente ganhou acho que quase 300 seguidores em todas as redes ali. Mas, cara, foi legal pro ânimo da galera, sabe? Enquanto que o evento, acho que eu já comentei isso antes, mas... Você carrega a bateria. A gente tem quase 20 pessoas trabalhando no projeto, então é muita gente envolvida. E, cara, a gente faz um arco, faz uma música, ninguém vê o final tudo junto, né? Montado. E aí o pessoal fica, me dá feedback, cara, me dá feedback. E aí a gente montou um time-lapse, a gente botou uma câmerazinha lá com time-lapse, cara, quando eu mandei pra eles, assim, eles, surtaram. Então, é importante pro jogo, tá sendo exibido, mas também é importante pra gente que tá desenvolvendo. É um caminho muito solitário, né? Vocês falaram ali 1 ano, 6 meses, né? É muito solitário, tu tá ali, cara, às vezes por horas e horas e horas e horas, num sonho, e, tu não sabe nem se as pessoas vão gostar. Então, para mim, assim, essa exposição, ela é bem importante. Eu acho que tu tem que montar o jogo, mas junto já montar a estratégia. Eu sinto que na Xperia eu pequei muito nessa parte e ainda peco. Agora a gente está contratando uma pessoa para cuidar só dessa parte de marketing e de tudo mais, né? A gente já está aí nos finalmente. Porque, cara, é muito difícil fazer isso, mas é muito importante, sabe? Bom. Beleza, agora uma aqui pro... Que tecnologias ou tendências você acredita que vão mudar o desenvolvimento de jogos nos próximos 5 anos? Eu já comentei, mas volto a comentar, o ChatGPT e companhia, todas as IAs aí de desenvolvimento, todas as IAs, cara, todas elas são 2 mãos na roda e um motor junto já interligado e, cara, você vai. Eu tô usando nos meus projetos ali por trás que eu tô fazendo, o que vai sair daqui a pouco. Primeira vez que eu tô usando isso. Mas assim, cara, quando a gente sabe, acho que aquele conhecimento de todo tipo de ferramenta, a gente tem que saber usar, a gente tem que saber entender. A gente comentou, acho, no Senac lá, quando a gente usa sem saber, cara, a gente tá botando um revólver na mão de uma criança. Não sabe o que vai acontecer. A gente dá uma pessoa que sabe ler um código, pelo menos, entender como que fala. Ensinar a criança a usar o revólver. Ensinar a criança a usar o revólver. Obrigado, Gustavo. Do joguinho, né? A pergunta é pra mim, irmão. Se ensinar a criança... Se você souber usar o revólver, souber usar o chat, souber usar a inteligência artificial, você é cancelado por causa disso. O professor incentiva... Não incentiva isso. Foco. Se a gente conseguir masterizar o uso da inteligência artificial, não masterizar, tá? Não precisa ser tão bom assim. Saber usar, saber entender que você não pode só contar com ela, que ela vai errar às vezes, ela vai te dar algum código zoado, você não vai saber corrigir. Já aconteceu com alunos meus, você mesmo que tá vendo aí. Eu lembro, eu estava lá. Então, assim, ela coloca umas coisas que você não sabe, você lê o que ela fez, você não entende, você só coloca lá e fala, deu problema. Não, ela não tá te ajudando, ela tá te atrapalhando até a sua ideia. Então, se você, pelo menos, busca entender um pouco, ou então, como eu falo para os alunos que eu sei que eles usam, pede para explicar e lê o que ela mandou, pelo menos, para você entender o que cada coisa é, o que cada variável é.
e que cada coisa faz, o que precisa ter, porque não é só colocar o script, tem que colocar o componente, às vezes tem que colocar uma referência no objeto, você tem que colocar referência lá. Quantos erros de referência de objeto que eu já vi de aluno? O senhor tá dando problema. Tá dizendo ali, tá sem referência. Essa P tem que pegar, sabe? Então, assim, essas pessoas não estão sabendo usar do jeito certo. Tem que interpretar o que eu acho que é a maneira mais correta, interpretar o que a inteligência artificial faz, ter sua visão própria, né? Então você fala, pô, não é assim que eu tava pensando, ela mandou de um jeito que é de tal maneira, mas pro meu jogo a ideia era ser assim, então, pô, eu vou adaptar o que ela mandou, sabe? Então não se, um termo não é nem relay, eu acho, mas é se depender dela 100%. Não se limite a ela. Né? Tem a sua opinião própria, fala, eu acho que ela pode ou não pode fazer, e use, né? Então acho que assim, parar pra pensar, inteligência artificial no geral, porque tá criando imagem agora, como disse, adoro artistas, mas elas são uma mão na roda. Tem umas que faz objeto 3D, tem umas que faz mapa, tem umas que faz... Cara, você pede e ela faz. Então, cara, você tem uma empresa de 100 mil homens, basicamente, na sua mão. Só que saiba usar, porque são 100 mil homens meio incompetentes, meio artificiais. Tá no nome dela. Então, você vai, tipo, pô, pedir pra ela fazer... Tem um caso que o Gustavo comentou e a gente até falou, ela não sabe fazer pixel art, né? Ela não sabe usar um pixel, ela cria uma imagem muito grande e tenta fingir que é uma pixel art. E não é. E não é. Parece, mas não é. Então você tem que entender que algumas coisas ela vai fazer desse jeito. Aí, talvez uma IA nova da China que saiu há 3 horas atrás, faça pixel art. Aí você tem que encontrar lá, pagar os tokens, ela lê seu computador todo e você vai poder fazer. Mas, né, tem seus custos. Use com responsabilidade. Use com responsabilidade, mas é inteligência artificial. Tu falou sobre saber o que tá fazendo, né? Sim. Não só confiar na IA. É uma coisa que é conhecimento de terceiro grau, porque meu irmão foi numa palestra, falaram para ele falou para mim e eu falo agora. Não pode Telefone sem conhecimento validado. Conhecimento de terceiro grau aqui. É que a IA, beleza, tu pode pedir pra IA te fazer um negócio pra ti que tu não sabe fazer, né? Show. Mas daí tu não entendeu. E um negócio que pode pedir pra ela é pedir pra ela como é que faz isso, né? E ela te ensina. E o negócio que eles falaram que é muito bom fazer, que eu já testei e é maneiro, pra código principalmente, mas também pra outras coisas, é tipo assim, tá, eu quero que tu faça isso, mas eu quero entender e eu quero que tu explique passo a passo. Daí ela vai falar, pô, beleza, vamos fazer um sistema de mira de um jogo de top-down, que eu sei de coisa. A gente tem que encontrar, ela vai falar, tem que encontrar o mouse na tela e a posição do mundo. Aí ela vai falar, então a gente faz isso aqui. Depois tem que fazer isso aqui. E uma coisa que falam, sempre pede pra ela explicar um passo e validar se você entendeu. E perguntar pra ti se tu entendeu, né? E dessa forma fica um negócio bem legal de tu aprender com a IA, assim. E ao mesmo tempo ela vai te dar um negócio que tu consegue usar sabendo o que tu tá fazendo, sabe? Vou perder o emprego. Já era o professor. Já era. O cara... Pra quem estava... Então, hoje é um empreendedor, um desenvolvedor indie e um ex-professor. Agora tem um cara... Tem que atualizar o currículo. Tem que atualizar, vou atualizar, pessoal. Desculpa aí. Legal. Mas acho que eu posso até parafrasear frases antigas. Dê o peixe ao homem e ele vai comer por um dia. Ensine-o a pescar e ele vai ter comida a vida toda. Então, quando você sabe usar, você vai ter conhecimento aí. Eu acho que é da Bíblia. Não, certeza. acho que não. É uma frase. Alguém já falou isso. Pesquisem no chat. Robson, chegou aquele momento legal. Cara, eu quero que tu deixe uma dica para quem tá querendo entrar nesse universo, né? A tua dica especial aí. E também aproveito para você indicar um jogo que esse novo desenvolvedor deveria jogar pelo menos uma vez na vida, né? Eu acho que a primeira dica é faça, é o que eu sempre digo para todo mundo, faça. Vai ser ruim, ninguém tá esperando nenhum jogo excelente no primeiro, faça de novo, cara, vá sempre melhorando. É uma jornada difícil, mas é uma jornada muito legal. Eu acho que as pessoas são muito imediatistas, né? O mundo tá muito acelerado, então tenha um pouco de paciência. É uma jornada, é igual a jornada de um herói no jogo, né? Você vai fase a fase, passo a passo, e você vai achar os meios. Uma hora acontece. Boa. E, cara, o jogo que eu deixaria, assim, é o meu jogo número 1, que eu acho que é o número 1 de muita gente, que é o Last of Us. Para mim é um dos melhores jogos que tem. Eu sempre brinco que é um filme que você joga, né? Depois, eu já amava esse jogo. Depois que eu virei pai, você consegue conectar a relação entre os dois, de pai e de filha, e de tudo que tá acontecendo, de tudo que todos os personagens passaram, fica cara, fica um jogo ainda mais sensacional, assim, cada vez que eu jogo, eu me apaixono, sabe? Então, tá aí minha dica. Muito bom, muito bom. Agora, repito pro Gustavo aí a mesma pergunta. A minha dica de ouro é
Começar pequeno. Eu acho que é muito importante tu, que nem eu falei, é como se fosse um teste de como quer fazer um jogo, assim. Muitas vezes um erro muito comum entre todos eles que estão começando. Eu fiz na faculdade. Eu não sei o que é, mas eu confio. A história mais comum do mundo na faculdade de jogos é tu querer fazer um jogo, tu começar a se dedicar, tu começar a investir tempo, começar a fazer um monte de coisa, mas tu não compreende o quão difícil é o projeto que tu está começando. Eu acho que começar pequeno, ele te ensina quanta coisa tu consegue fazer sozinho, quanto recurso tu precisa fazer tal coisa, sabe? Quanto trabalho que as coisas dão. E daí, eu falei isso na palestra do Senac, que é acho que ajuda muito nessas horas. A Game Jam, pra quem não sabe, as que eu participo geralmente online, mas nas faculdades de jogos, na Univale que a gente estudou, eles fazem tudo. Juntam no fim de semana ou juntam num tempo limitado, assim. Geralmente as que eu participo é fim de semana. Sexta de noite, sorteia um tema, dá um tema aleatório e tu tem até domingo de noite pra entregar um jogo. Esse tema. E daí é o campeonato, né? Tem várias equipes, a Univale fazer presencial, que eu acho muito hype. Daí a Game Jam é um negócio muito bom pra tu ver o quão difícil as coisas são, os desafios conhecer os desafios que tu quer tomar. E tem muito online no itch.io, tu consegue ir na aba de Game Jam, tem um calendário, tem sempre, sei lá, umas 20 Game Jam pelo menos acontecendo simultaneamente. Todo dia tem uma Game Jam lá. Eu gosto da Mini Jam, que é uma Game Jam de fim de semana. Acontece Acontece uma semana sim, uma semana não. não. A Mini Jam, cara, é maluquice. Eu participei de duas. As duas dá pra fazer sozinho, mas eu acho mais legal fazer em equipe. Essa dica de ouro foi essa. A dica de prata é fazer em equipe, né? Se junta, né? Eu não lembro quem é que falou. Acho que foi o Ramada lá. E quando tu tá trabalhando em equipe, 1 mais 1 não é igual a 2, né? 1 mais 1 é igual a 3, 5, sabe? Ele falou uma coisa assim. Multiplica, e é verdade. Você consegue potencializar, né? Bom. Fazer jogo é um negócio que é normal a pessoa querer fazer sozinha, às vezes porque ela gosta de jogo, porque ela tem uma ideia só dela, mas fazer junto dá mais resultado, dá mais satisfação, né? E um jogo que eu recomendaria pra quem tá começando pequeno, assim, um jogo pra combinar, é um jogo de escalada, mas não tem nada a ver com isso. É um jogo que eu acho que faz muito, entrega muito, tipo, é um jogo muito legal de se jogar e é tão bem feito que ele consegue fazer isso com pouco, sabe? Um jogo legal. Mas um jogo que, assim, que é o melhor jogo que eu joguei, que, tipo, em questão de produto do jogo, em aproveitar o que um jogo pode dar pra uma pessoa. O melhor jogo que eu joguei foi isso, o primeiro. Eu lembro que eu tava na faculdade, veio as férias de julho, ou enfim, acho que era de julho, né? Foi bom pra semestre por causa desse jogo. Não, eu tava de férias. E daí eu ia pra Blumenau, eu ia voltar pra Blumenau passar com a minha família, só que daí eu acho que eu tava cuidando do gato Takeshi. Daí eu fiquei um tempinho a mais em Floripa. Aí, Takeshi. Tudo minha culpa. Anzo? E daí o Subnáutica tinha vindo de graça na Epic. Nossa, isso. Então tu que jogou no meu computador, então? Não. E, cara, eu lembro que eu virei uma noite, assim, eu comecei a jogar e eu não conseguia parar. Não conseguia parar. E era um jogo que eu não tava avançando. Eu tava medindo pra criança, eu tava muito estagnado, porque é um jogo que é um jogo de terror disfarçado, assim. Que, assim, então um mergulhador. Já joguei. Subnáutica é tipo, é um negócio futurista, tá na tua nave, a nave cai e tu sai num pod. E tu cai num planeta que é só água. Tipo, cara, é bem legal. É bem legal. Tem a onda, e daí tu tem que sobreviver, e aí tu começa a receber transmissão de rádio pedindo ajuda de outros pods que caíram lá também, tu tem que ir lá ajudar. Só que é um jogo muito assim, tu mergulha na água, e daí fala, pô, tem um pessoal pedindo ajuda lá a 200 metros de distância, daí tu chega lá e 100 metros pra baixo. Aí tu começa a nadar, aí começa a ficar escuro, começa a acabar. Caraca. Aí tu ouve um barulhão assim, tu olha pra lá, tu vê um peixe que tu nunca viu antes, tipo, caraca, que peixe é esse? E daí tu volta que tá com medo. Pô, eu rachei meu mouse antigo na época que eu tava nadando e eu vi um barulhão que eu joguei o mouse pro lado, batendo na parede. Não, é uma experiência muito boa Subnáutica. E é uma experiência muito interessante porque ela é irreplicável, assim. Porque se eu vou lançar o Subnáutica novo agora, eu tenho certeza que o Subnáutica novo não vai ser tão bom quanto o primeiro. Porque o primeiro foi a primeira vez que... Porque o primeiro foi a primeira vez. E é um negócio, é o tipo de jogo que tu só consegue jogar uma vez, assim. Vai esperar por certas coisas depois no segundo, né? E tipo... O Subnáutica é muito assim, pô, eu não quero falar isso porque isso vai estragar. Não, então... fala. Joguem. Joguem. Boa. Takeshi, tá na tua. A minha dica de ouro, vamos lá. Já falou que é pra fazer, já falou que é pra fazer pequeno. Eu vou falar pra testar, hein? Testa o que você for fazer pequeno e for começar a fazer, tá? Show. Testar, já falou, isso é algo... Cara, bater na tecla sempre, cara. Você tem que validar a sua ideia, porque... Aí vamos pensar em 2 pontos. O jogo como um produto. Você tem que validar se alguém vai gostar do teu jogo, cara. Se tu gosta, eu gosto que pra fazer tal coisa é assim. Mas, cara, pô, a gente testou com 5 pessoas, as 5 comentaram que esse ponto tá ruim. Pô, talvez seja melhor mudar isso. Você faz todo um jogo, e aí, igual ambos falaram, é tempo, é esforço, você dedica muita coisa pra fazer em volta de um ponto que você não testou, ou então você testou, viu que tava errado, mas não quis mudar, você vai perder esse jogo, ele não vai
ser aquilo que ele pode alcançar. Então, quando a gente testa, e a gente pega o feedback, igual o Gustavo falou do feedback, e de como importante isso é no desenvolvimento, cara, você sabia que o pessoal tá gostando do ponto X e não tá gostando do ponto Y, pô, vamos focar mais no X, deixa o Y de trás. Cara, você vai otimizar teu desenvolvimento, porque você vai pensar, nossa, preciso fazer um jogo que tem isso, aquilo, tal coisa. Não, o pessoal gostou muito disso. Eu vi todo mundo que jogou ficou parado, olhando tal coisa, brincando com tal coisa. O resto do jogo que eu fiz, nossa, gastei 10 horas de uma noite para fazer um ponto específico, ninguém viu. Então, não gaste mais 10 horas para fazer aquilo e foca no que você gastou 5 minutos e fez lá e todo mundo gostou, sabe? Eu acho que quando você testa e valida a tua ideia, além de ganhar aquele recovery bust, aquela vontade, caraca, é uma sensação que recomendo para todos, até para quem não faz jogo, cara, quando você tem um negócio final, alguém joga, caraca, cara, tá vendo e a pessoa tá gostando, e isso pode ser uma experiência negativa também. Minha primeira experiência com um jogo foi negativa. Agora. Cara, eu fiz meu TCC né, trabalho de conclusão de curso do ensino médio com o técnico que eu fiz um jogo, e era um jogo muito voltado pro diálogo, era um jogo sobre depressão e tal, tinha várias coisinhas, mas era muito focado pro diálogo, tá? E era uma demo ainda, era bem... A primeira pessoa que jogou o jogo foi lá, ficou apertando um monte de tecla, tipo, de pular o diálogo, andou, o que dava pra andar e falou, não entendi, e foi embora. Eu falei, caralho, mas o meu jogo é tão ruim assim? Aí, isso foi um trauma, foi vários... Eu não tenho a build desse jogo porque eu falei, não, eu sou um fracasso nessa profissão. Eu passei de ano, me formei, todo mundo gostou, menos esse cara, mas esse cara, tá aqui até hoje. Transformou. Cara, ele não jogou o jogo, ele apertou teclas pra pular o diálogo, que o jogo tinha muito foco no diálogo, e falou, não entendi, foi embora. O pior é que quando eu boto alguém pra jogar meu jogo, eu vou embora. Assim. Eu fico assim, joga meu jogo, eu vou embora, eu não quero jogar meu jogo. Cara, maltrata, eu fiquei traumas psicológicos aí. A pessoa que comenta lixo no jogo não tem coração. Não tem coração. Nossos jogos são tipo filho. Nossa, a gente criou, a gente fez uma ideia, pai, você vai lá e... Tem sentimento. Tem sentimento. Cara, ele não fala nada, o que tá ruim, né? Não, fala o que você não gostou pra eu conseguir melhorar. E aí vem o teste, pô, você tem que ver e alguém fala, não gostei, tá muito escuro. Pô, mas o jogo é de terror. Aí você fica, tá, mas tá muito ruim ou não? O que é o muito ruim pra ele tá muito escuro? É porque ele não consegue ver, mas a ideia é essa. Então não tá ruim. Ele só não é, ele é o público, não é o público-alvo. Agora, tá muito escuro de realmente, eu não consigo ter medo, porque eu não vejo nada na minha frente. Como é que eu vou ter? E o medo tem que ser aquele, né? Talvez tenha uma coisa ali, daqui 2 passos. Você só vê 2 passos na frente. Então tem que estar naquele sweet spot. Se não tá lá, cara, aí realmente é um problema. Então, pontos e pontos, né? Mas, se você testar e validar, você consegue entender o que vai dar bom, o que não vai dar, o que tá legal, o que você tem que mudar. E mesmo assim, ninguém entende a ideia do meu jogo. Meu jogo é extraordinário, um RPG GTA 7 que eu vou lançar agora, né? Ninguém vai entender se eu testar, todo mundo vai falar mal. Não, cara. Vê o que você tem, testa a mecânica, testa, tipo, um ponto. Cara, eu quero testar uma movimentação nova, um personagem patina pelas paredes. Vou testar isso. Antes de fazer o Lúcio do Overwatch, que é um boneco que tem essa mecânica de patinar pela janela. Não, vou testar se essa mecânica é legal. Por que eu não vou perder todo um tempo fazendo todo um Overwatch da vida, um jogo que tem todas essas mecânicas, se eu não sei se isso é legal? Às vezes o cara fala, pô, mas por que eu vou andar na parede se eu posso andar no chão? Uma pessoa falou isso, ou todas, ou 70%, 80% que jogou falou isso? Então, cara, realmente, esse jogo talvez seja muito nichado pra eu focar pra fazer isso. Tá? Então, comece fazendo, passa abaixo e teste quando você fizer. Acho que fizemos essa tríade aí da desenvolvimento. Fechamos com chave. Meu jogo, recomendar meu jogo. Não meu jogo, é o jogo em que eu diria que você tem que jogar. E aí é uma experiência mais emocional. A parte do jogo não entra tanto, porque igual o Gustavo falou, da parte de você interagir com o mundo, que eu acho que isso faz um jogo ser tão legal, mas assim, a experiência que eu tive jogando foi uma experiência muito boa, assim, eu acho que todos deveriam jogar. Eu lembro que eu estava na faculdade, mais ou menos no meio termo ali, já tinha passado um pouquinho da pandemia, não lembro mais como é que é. Tava meio desanimado, mas eu joguei isso e falei, cara, lembrei porque eu faço isso. Eu joguei esse jogo e falei, cara, lembrei porque eu quero fazer jogo, porque o negócio a experiência tocou o meu coração, assim, não é, não fiz malabares legais de mecânicas de jogo, não, eu joguei, andei pra um lado, resolvi uma coisinha ou outra, mas, cara, só de ter feito isso naquele mundo, pegou meu coraçãozinho, volta, voltei, fazer jogo, vambora, então, cara, um jogo em gris, muito bom, e é de um estúdio aqui da América do Sul, não lembro se é argentino ou se é chileno, eu acho. Acho que não conheço. Posso estar... essa informação veio da minha cabeça. Fonte não confiável. Bom. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, esse tempo que vocês tiraram aí para conversar com a gente. Vai ser enriquecedor aqui para o nosso canal, para quem nos assiste, e com certeza para a comunidade que segue vocês aí também, que vai ver esse conteúdo. Então,
muito obrigado pela participação. E se quiserem falar algumas palavras finais, fiquem à vontade. Cara, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, né? Sempre muito gente boa. Muito legal vir aqui também. A gente adora. Agora eu vou deixar uma recomendação minha. Ajudem o Gustavo aí no Kickstarter dele. A gente tá chegando ali, né? O Gustavo tá chegando quase no fim do prazo ali. Então, vão lá, ajudem ele. E, cara, apoiem todos os jogos aí indie que vocês conseguirem. Apoiem todo mundo. Sigam nas redes sociais, porque... Vocês não sabem a diferença que faz isso para a gente vender uma publicidade, enfim, para a gente correr atrás de patrocínio. Então, nos ajude aí nas redes sociais. E é isso, cara. Top. Queria agradecer também. Pô, acho que é o segundo podcast que eu gravo. O outro foi meio amador. Pô, maneiro. Que legal. Legal conversando e tudo mais. E que nem ele falou, apoia meu Kickstarter. Minha marca é Kalan, né? Também é meu nickname em todas as plataformas aí. Cadê o link? Tá aqui? Tá aparecendo o link aqui. Vai aparecer. E o Unforgettable vou estar lá pra quem quer jogar. Quem for na BCX viu lá, foi bem legal. Muita gente foi lá dar um apoio na BCX. E agora o meu próximo jogo é o Jack. Tá no Kickstarter, tá juntando fundos. Quem quiser lá, não precisa nem tipo, doar dinheiro, mas só de dar lá um follow e tudo mais. Já esqueci que eu ia lá na BCX, eu falei que ia te patrocinar, eu esqueci de cara. Nossa, isso que é amigo, hein? Revelations. O Jack Padrão tá com muita dificuldade de marketing, porque eu quero botar coisa no YouTube e o YouTube fala, não, cassino aqui não pode. E daí eu falo, não, aí eu falo, sacanagem. Aí eu entro em contato com eles e eles falam, eu explico pra eles, falam, não, é verdade, tá tudo certo, não é cassino, pode botar. Daí eu falo, beleza, então bota. Daí eles repetem, não, só que cassino não. Aqui não, eles repetem. Mas isso dá um bom marketing, hein? Você começa o trailerzinho já com a frase, não é um cassino. É verdade. Tá Eu fiz um teste, eu peguei o trailer, peguei a thumbnail, é que o nome do jogo é Jackpot Dungeon, né? Jackpot já parece cassino. Censurei o Jackpot no título do jogo, censurei todas as partes do vídeo que tem a palavra Jackpot, eu tirei e tudo mais, aí passou. Aí foi tipo, pô, legal, deixa eu tentar fazer o Jackpot, não. Tentar dar uma ajeitada. Aí, de novo, não, agora não. Deve ser uma IA que tá vendo palavras específicas. Mas não vou alongar muito nisso, né? Não vou alongar muito, é isso aí. Top. Minha mensagem final, sigam todos aqui, né, como eu falei. Como eu falei, né, como o Robson falou, desculpe, parafrasei Robson. Ajuda muito, tá? Então ajudem Gustavo, tanto seguindo quanto dando, apoiando, com caso quem consegue, né, apoiar e quem achar a ideia legal, apoiem. Eu vou apoiar, lembra disso. Obrigado. Siga a Xperia Studios, siga o Thunderman, porque tá saindo já, e siga o meu Instagram, esqueci quase, da minha empresa, Como é a Mulher. Lá tem os gatinhos que você ajuda, que são os nossos filhos, e tem mais uma agora. Mas, queria agradecer também, porque eu fui ao contrário, agradecer ao Lucas de estar presente aqui, de estar participando, poder falar sobre a nossa área, né, nosso sonho, nosso pesadelo, às vezes. Falar sobre isso é muito bom e conseguir ajudar quem está assistindo aí a começar e fazer, começar a fazer, vai fazer, enfim, igual o Robson comentou da sua artista 3D, né, que ela começou lá e já tá, cara, evoluindo. É o que eu sinto com meus alunos, quando eu vejo alguém que não tava querendo fazer, não gostava, e quando ela começa a fazer, eu falo, caraca, eu tô fazendo agora, você fala, isso, vai que você consegue, sabe, vai. Então isso dá muito, dá um orgulho, dá uma aquecida no coração. Então, cara, se a gente conseguiu te ajudar, comece a fazer, cara, vai fazer. E aí depois fala quem fez por causa que a gente... E testa. Isso. Legal. Gente, é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Valeu.